Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho e tá entrando no ar o episódio de número 10. Eu tenho um grande amigo à mesa hoje aqui, mas antes de eu apresentar a vocês, eu não poderia deixar de fazer aqueles breves comunicados. Primeiro, se você é novo por aqui, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, temos 2 episódios novos toda semana e entre um episódio e outro nós temos os nossos cortes. Lembrando que nem todos os cortes vão pro canal de corte, que nós temos o canal de corte também. Então você que quiser ver todos os cortes, nem todo mundo vê o episódio completo, você já se inscreve no nosso segundo canal, o Corte do Futebolaço Podcast, a nossa logozinho amarela e preta. Nós temos também o nosso Instagram e o nosso TikTok também. Tem vídeo lá que já passou de 100 mil visualizações, então você que quiser também acompanhar o nosso TikTok será muito bem-vindo. E vamos agradecer também, é o primeiro episódio após a gente bater 10 mil inscritos, o projeto está muito no comecinho e está tracionando legal. Então, meu muito obrigado a vocês. E antes também de mais nada, esse local maravilhoso que nos possibilita fazer esse papo bem bacana, que é o Seu Pod, que é a casa dos podcasts. Então, você que quiser fazer o seu podcast, a gente fica aqui na Avenida das Américas, número 700, aqui no shopping do Cita América. E aqui na descrição do vídeo eu deixo para vocês os links para vocês poderem conseguir falar com o pessoal do Seu Pod. Tem o número de telefone e também o contato deles, beleza? E agora, sem mais delongas, hoje eu tenho um grande prazer de receber um amigo, Alex Evangelista. Gostaria também de te agradecer por ter me convidado para o teu aniversário. Esse dia eu fui lá, é sempre um prazer. Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Obrigado, irmão. Obrigado. É prazer enorme. Tô até um pouco nervoso. Há muito tempo que eu não fico diante das câmeras para dar uma entrevista. Optei pela faculdade de medicina para dar um tempo, né? Em um projeto que eu tô em Dubai. Mas obrigado pelo convite. Ah, sempre um prazer. Puxa só o microfone um pouquinho mais para você. Beleza. Então, assim, pra quem não conhece a carreira do Alex, um breve resumo. O Alex é um cara que tem uma história de vida muito bacana e a gente vai começar por ela. Quem vê hoje o sucesso profissional do Alex não sabe nem como é a origem de vida dele. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ele ainda em 2019, lá na sua casa, não sei se você lembra. Exatamente. Canal começando e fiquei muito feliz que ele me deu a oportunidade de ir até a casa dele. São poucas pessoas que abrem a porta da casa pra gente. E a gente veio mais ou menos da mesma origem, do mesmo local. E, pô, um cara que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, já trabalhou com grandes estrelas do futebol mundial como, por exemplo, o menino do Stephen Curry, Neymar, o Usain Bolt e várias grandes feras. Alex, como é pra você chegar nesse sucesso profissional absurdo vindo da origem que você veio? Conta pra gente como é que entrou a fisioterapia na tua vida e o esporte. Na verdade, Diego, muitas pessoas até no meu Instagram, elas às vezes mandam mensagens dizendo que criticam, né, o fato de eu falar como se fosse fácil vindo da origem que eu venho, né, vindo de família rica. Algumas pessoas desconhecem que eu já, inclusive, morei na rua, né? Eu já morei durante uns 7 a 8 meses, efetivamente, na rua. Como menino de rua mesmo, né? Literalmente, passava dias sem poder tomar banho, sem comer, inclusive. Me escondendo de chuva, me escondendo de sol. Dia a dia morando na rua, literalmente. Então as pessoas não sabem, mas eu não uso isso como vítima. Lá no meu Instagram eu contei essa história mais ou menos, porque eu até, para não parecer uma história clichê, uma questão de usar isso como uma história clichê, que, se vitimar. Eu, na verdade, sou muito feliz por ter passado por isso, agradeço a Deus todo dia, porque me fez forte, me fez valente para eu realmente correr atrás das minhas vontades, né? E eu tinha um desejo enorme de ser oficial do Exército naquela época, eu garoto ainda. Fui para um colégio interno, em Espírito Santo, Colatina, com a minha própria vontade. Fui para um colégio interno, apanhava igual boi ladrão, apanhava todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Trabalhava na plantação de arroz, não podia deixar o arroz cair com um balaio de arroz. Eu pequenininho, magrinho. Caramba. Sou pequenininho até hoje, né? Nem cresci. E magrinho também. E aí, o que acontece, cara? Eu usei isso em meu benefício. Entendeu? Estudei muito, era um colégio que forçava muito o ensino. Cheguei no Rio de Janeiro com 15 anos, né? Logo que minha mãe morreu, Diego, eu tô atropelando a história, eu tenho tempo pra contar, é melhor. Porque eu tô tão acostumado a resumir, porque a história é longa. Não, hoje, né? Você tem tempo à vontade. Pois é. Em 1985, dia 15 de setembro de 85, a minha mãe faleceu. Ela já vinha doente de câncer. E o meu pai... Eu entendo o lado dele, ele via o sofrimento da minha mãe, foi honesto com a minha mãe até a morte da minha mãe. E logo depois da morte da minha mãe, ele se casou com outra mulher. E eu, de posse de uma outra pessoa dentro da minha casa, eu também não... Era uma criança, né? Tinha 10 anos de idade.
não entendia aquilo. Imagina, era minha mãe ali dentro de casa, de repente, tinha uma outra mulher mandando. Tô falando em primeira mão aqui, hein? Nunca falei publicamente. Essa minha madrasta tentou me matar. Caramba. E aí, quando ela tentou me matar, eu fui contar isso pros familiares, mas ninguém acreditava em mim. Aí eu falei assim, eu só tenho uma chance, não adianta eu ficar batendo aqui, dando murro em ponta de faca, porque ninguém vai acreditar em mim. E aí eu saí de casa, foi onde eu fui morar na rua. Fui morar na rua e aí eu falei, eu tenho que buscar alguma maneira de eu sobreviver. E aí eu via os meninos, né, se reuniam pra fazer coisas erradas, e eu falei assim, não vou. E até o pessoal da rua me defendia, porque sabia que ali eu tava temporariamente. E eu nunca me envolvi com... Por isso que eu digo, Diego, o seguinte, que escolhe o erro quem quer. Né? Então, eu sabia que eu ia mudar a minha vida, de alguma maneira, que eu ia ser porteiro, que eu ia ser trocador de ônibus, mas eu ia ter uma profissão. Quando eu descobri que tinha Rádio Solimões em Nova Iguaçu, eu morava em Nova Iguaçu na rua, na pracinha do skate. O pessoal de Nova Iguaçu já sabe onde que eu tô falando. E tinha Rádio Solimões. E eu escutava, eu ia pra Rádio Solimões pra filar um café, pra comer um pão, um biscoito, pra matar minha fome. E escutei o cara falando que tinha um cara na rua Voluntários da Pátria que tava dando bolsa pra um colégio interno em Espírito Santo Colatina. É dessa, Educandário Espírito Santense Adventista. Corri pra lá. Eu era o último da fila, Diego. Pequenininho, todo sujo. E o cara passou de carro, fez o contorno pela rua Voluntários da Pátria e me viu atrás. Falei assim, a fila é enorme pra ganhar essa bolsa. Eu era o último. Dificilmente eu ganharia aquela bolsa. E ele me viu, mandou alguém me chamar. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, poxa, eu escutei que vocês vão dar uma bolsa e eu queria essa bolsa. Mas não é assim. Eu falei assim, poxa, mas eu preciso. Aí contei minha história pra ele. Ele falou assim, vou te arrumar essa bolsa. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu fui pra Colatina, Espírito Santo. Estudei lá, fiquei no colégio interno. Você fica internado, você não sai pra nada. Você fica dentro do colégio. E aí você tem que trabalhar pra você pagar o estudo. Então, eu trabalhava na plantação. E você realmente, naquela época, hoje não deve mais existir isso, deve ter um controle maior, né? E pra você trabalhar nessa plantação, tu tinha que passar por uma espécie de critério deles. Você não pode errar, porque dava praga de passarinho preto pra comer a plantação. Então, você não podia deixar cair semente. Então, eu fui me especializando ali na plantação, porque eu falei assim, eu tenho que sair daqui logo, mas eu tenho que ser um dos melhores. Foi logo que o pastor Freilin, que era um americano que dava aula de música nesse colégio, me viu e me levou pra capela, pra limpar a capela. Já fui melhorando, né? Uhum. E aí eu me formei no 2º grau com 16 anos. Aí vim pro Rio de Janeiro de novo, já conversei com meu avô nessa época. Meu avô me deu um cantinho que ele vendia umas balas, paçoquinha, milho-pan, não sei se vocês lembram, aquele salgadinho que vende Vende aí nos botiquins aí e tal. E ele falou assim, Alex, é o seguinte, eu vou preparar aqui um saco de cimento endurecidos, eram 6 sacos de cimento, e meu cobertor era o casaco dele. Caraca. Fiquei ainda um ano. Aí passei na prova no vestibular de engenharia civil, consegui ficar na faculdade de engenharia, eu lavava o banheiro, arrumava as coisas pro cara para poder ganhar a bolsa, para não tinha dinheiro para pagar. E aí consegui ficar na faculdade, aí passei na prova do Exército para ser oficial do Exército. Aí, aonde eu já alcancei o meu objetivo principal, que eu fui tenente temporário, tenente R2. Naquela época fazia a prova para entrar. Eu consegui passar e eu não tinha peso. Quando eu fui fazer os testes físicos, o capitão Hamilton, não vou esquecer das pessoas que me ajudaram. Ele, poxa, o Alexander, você não tem peso, cara. Não posso te aprovar. Eu falei, mas eu preciso. Né? Eu contei minha história toda para ele e tal. Ele falou assim, cara, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um martelinho. Para sua relação peso e altura, você ainda precisa de 3 quilos. Mas eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou deixar você ficar nos testes físicos. Se você for primeiro lugar em todos os testes físicos, eu te aprovo. Falei, beleza, corrida de 3 km e 200 em 12 minutos, primeiro lugar, magrinho, pequenininho, de rua, né, moleque de rua, passei, 12 barras, fiz 12 barras, flexão de braço, 34, passei em tudo. Claro que empatava com alguns, mas fiquei ali no pessoal do primeiro, tinha que nadar. Eu nunca nadei, nado prego. Se eu cair dentro da piscina, eu vou pro fundo. mas eu vou ficar aqui. Tinha um monte de gente, tinha que ser eliminado também. Eu falei assim, eu pensei na minha cabeça, eu sou o famoso cu de cobra. Eu sou pequenininho, sou lá atrás, né? Que no exército é o maior pro menor. Uhum. E eu lá atrás, sentadinho. Falei assim, tem muita gente, eu vou ser um dos últimos. Vai que, né? Falei assim, é a única alternativa que eu tenho. E aí o pessoal foi sendo eliminado, que não sabia nadar. Tinha que ter um modo de nadar lá, crawl, borboleta, algum. Você tinha que atravessar a piscina 50 metros.
E aí eu mergulhei e fui pro fundo, né? Os caras me puxaram e falaram, tá maluco? Contei a minha história triste pros caras também. Os caras, não, vamos fazer o seguinte, como a gente foi eliminando todo mundo, tá precisando de gente pra ficar, nós vamos ficar contigo, vamos ver como é que você se comporta no período básico. E fui bem pra caramba, aí fiquei, me formei oficial. Aí foi quando a minha vida começou a dar um respiro. Aí eu me formei oficial, com salário de oficial do Exército, fui para a faculdade de fisioterapia, porque me sentia ocioso no Exército, que era pouca coisa para fazer. Naquela época eu trabalhava meio período. Só pra gente situar, que ano é isso? 1992. Beleza. Até então não tinha visto meu pai mais. Meu pai dizia para mim o seguinte, Diego, meu pai daquela fase, falou assim, filho de pobre tem que trabalhar. Então você tem que trabalhar. Meu pai era guardador de automóvel, flanelinha, que te dá o ticket aí de R$2 para tu pagar. Meu pai era daqueles. E era debaixo do viaduto, não sei o que, Negrão, lá em Madureira. E aí você tem que trabalhar, já arrumei uma vaga pra você no sindicato, vou botar você nisso daí, cara. Você vai ter que trabalhar. Eu falei, não vou não, pai. Isso na época de moleque já, não vou não. Foi quando eu fui, esse trajeto todo. Quando eu me formei oficial do Exército, eu falei assim, poxa, quero ir pro meu pai, mostrar meu pai, né? 12 de junho de 1993. Falei, pô, agora espada de oficial, né? Luva, pô... 38 na cintura, falei, agora eu vou lá mostrar pro meu pai que eu sou oficial do Exército. Aí eu cheguei na casa do meu pai, bati na porta assim, a minha madrasta abriu a porta, teu pai tá lá dentro. Nenhuma surpresa pra ela. E aí eu falei assim, não, eu quero ver meu pai, eu tenho que dar um abraço nele e tal, não sei o quê. Aí me formei, foram outras pessoas me entregar a espada, porque eu não falava com meu pai ainda. E aí eu fui dar um abraço nele. Aí, Diego, aconteceu o pior. Meu pai infartou e morreu quando me viu. Caraca, Alex. Meu pai infartou, dia 12 de junho de 1993. Ele viu, foi um pico, ele já estava passando mal à noite. Segundo a minha madrasta, ele realmente passou mal, dor de cabeça, cefaleia, dor na nuca e tal. Quando ele me viu, ele teve um pico hipertensivo, infartou e morreu. Ainda levamos para o hospital, tentamos socorrer, mas naquele dia mesmo ele morreu. Perdi meu pai e minha mãe e segui minha vida, né? Aí eu fui oficial do Exército, fui fazer a faculdade de fisioterapia, porque eu queria fazer a faculdade de fisioterapia. Naquela época estava um boom muito grande por causa do Romário, que tinha um fisioterapeuta particular que levou para Ajax, pro PSV, né? Era o Filé, que hoje é do Fluminense e tal. Eu tava uma repercussão muito grande. Eu falei, não, quero fazer faculdade de fisioterapia, porque o meu sonho agora é sair do Exército, trabalhar com futebol. De preferência no clube que eu amo. Beleza, mas não passava pela minha cabeça que um dia eu entraria no vestiário com Jorginho, Pantera, entendeu? Elton, goleiro. Pô, eu nunca pensei na minha vida isso, né? Luizão. Quando eu vi os caras, mas antes disso, eu fiz a faculdade, me formei, e aí, na época eu tinha me destacado pela eletroestimulação, fatídica eletroestimulação, Diego. Foi a eletroestimulação que me fez brigar com um médico na época do Vasco, que depois se tornou presidente, que me demitiu. Campeão. E aí, eu estudando aquilo, como eu já tinha feito faculdade de engenharia, eu gostava da coisa que envolvia eletricidade e tal. E na eletroestimulação, que é uma ferramenta própria da fisioterapia, eu gostava daquilo. Eu falei assim, vou estudar mais isso. E eu fazia palestras sobre aquilo, e era uma competição entre universidades. E eu representava a Universidade Estácio de Sá do Rio Comprido. Aí eu ganhei 1, 2, 3 vezes. Aí no que eu ganhei, quando houve o acidente da Luciana Novaes, atualmente ela é vereadora do Rio de Janeiro, ela tomou um tiro na Estácio e ficou tetraplégica. E aí a universidade me elegeu para trabalhar na recuperação dela, né? Porque ela ia ficar tetraplégica e precisava de uma equipe preparada para isso. Na época eu nem estava formado ainda. E aquilo também tomou uma repercussão na mídia muito grande. E quem foi me entrevistar foi o Washington Rodrigues. Caramba, Apolinho. O Apolinho, que virou meu padrinho no futebol. E aí, o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, era fã do Apolinho. E aí ele falou assim, ele sempre escutava o programa do Apolinho às 5 horas. E ele falou assim, quem é esse rapaz? Aí o Apolinho falou assim, não, esquece porque já botei ele lá com ronco no Flamengo. Ele tá lá fazendo uns negócios no Flamengo e tal. Naquela época, você não deve ser muito novo, você não deve lembrar a turma do chinelinho do Flamengo. Fernando Diniz, era o Rafael lateral, o Júlio César goleiro, tudo machucado. Que ano é isso? Cara, isso foi 2002. Eu tinha 9 anos de idade. E me botaram lá, eu falei assim, pô, tô no meio dos urubu, né, mano? Mas tava tranquilo, tava entrando pro futebol. E aí, cara, recebi uma ligação, naquela época era o StarTAC, não sei se você lembra do telefone dele. Lembro. E os caras, rapaz, tu se apresenta aqui no Vasco tal hora, assim, assado. Eu falei assim,
Falei, pô, É trote essa merda? eu sou o Eurico Miranda. Eu falei, tá bom, eu sou o Michael Jackson. Só vi o cara na televisão, o cara vai falar comigo. Passou, não fui. Aí eu fui pra minha clínica e aí ligou de novo. Aí eu fui pra base do Vasco. Acredite, quem implantou o sistema de saúde na base do Vasco foi eu e o Márcio Saldanha, filho do Saldanha, que era supervisor da base. Não tinha nada pra base na época. Aí montamos uma baita de uma estrutura, lá em 2002, 2003. E aí, naquela época, teve um problema com o Marcelinho Carioca. Você me perguntou sobre a entrada no futebol, é mais ou menos isso. O Marcelinho Carioca estava mais de 6 meses parado, com problema na panturrilha. E aí ele foi na minha clínica, mas coincidentemente, como eu tinha trabalhado na base lá, de graça, tá? Sem ganhar um centavo. Ficamos lá 1 ano e meio sem um centavo de salário. Mas a gente achava interessante a gente fazer o trabalho lá. Aí o Marcelinho Carioca ficou sabendo do trabalho na base, que foi bem feito, e me procurou na clínica. Foi quando, na época, o médico da época, ele achou que eu estava abordando o jogador por fora para poder dar uma pernada de anão neles e tratar por fora, e não foi. E aí ele foi me procurar, foi quando o Eurico Miranda ficou sabendo, e falou assim, não, rapaz, manda esse rapaz vir para cá agora. Eu já conheço o trabalho dele, eu vou... Aí ele falou comigo, Alex, esteja aqui amanhã no departamento médico, você vai cuidar do Marcelinho Carioca. Aí foi demissão em massa dos médicos, os médicos não aceitaram, foi uma maior confusão. Essa foi a minha entrada no Vasco. Caramba. Aí eu entrei pro profissional do Vasco, nessa época, com o Marcelinho Carioca, que eles diziam que ele não voltaria a jogar, voltou a jogar em 2 semanas, porque o Geninho era treinador e falou comigo assim, Alex, vai arrumar um problema pra mim. Como é que tu vai botar o Marcelinho pra jogar em 1 semana se ele não tá treinando há 4 meses? Como é que eu boto ele pra jogar? Tem Pet pra jogar, tem Valdir Bigode pra jogar, tem uns caras, como é que eu vou botar ele no time? Me dá mais 1 semana. Aí eu preparei ele pra jogar contra o Botafogo. Seria o jogo contra o São Caetano. Aí adiamos mais 1 semana, tomei pancada da imprensa, Jornal Globo na época, Márcio Tavares, era o colunista. E aí nós botamos ele pra jogar contra o Botafogo, 4-1 a gente. Marcelinho Carioca brincou em campo, jogou pra caramba. Aí eu entrei definitivamente no futebol. Aí daí em diante foi, quando eu fui pro Catar. Bom, aí deixar você perguntar mais. Não, mas a história tá muito legal, cara. E o assunto vai puxando o outro. Vai puxando o outro, foi minha carreira, né? Eu não consegui ficar 6 meses no Vasco, cara. Porque aí o Oswaldo de Oliveira viu o trabalho e me levou pro Catar. Aí eu fui pro Catar, trabalhei no Catar, fiquei 6 meses sem receber, Diego. O pessoal pensa que a história é fácil. Foi muito difícil pra mim. Chegou lá no Catar, os caras não acreditavam em mim. Pô, olha, pô, o cara magrinho, pequenininho. Pô, esse cara... Meu sapato soltou a sola, Diego. Calou pra caramba. O famoso jacaré. Eu soltei do avião. Quando descemos do avião na época, o Catar não tinha... a estrutura que tem hoje. Não, aeroporto pequenininho. Tu saía lá fora na pista e vinha andando. Quando eu soltei, eu falei assim, cara, a turbina tá quente. Acho que a turbina foi até em casa comigo. 50 graus. E aí botei o pé no chão, comecei a andar até a entrada do aeroporto, a sola do sapato soltou, parecia uma boca do jacaré, aí nego me zoando pra caramba. Eu passei 6 meses sem receber lá. Sapatinho da Lacoste. É isso aí. Fiquei 6 meses sem receber. Aí, o que aconteceu, Diegão? Um árabe lá, um marroquino, na verdade, machucou o time. Nosso time era o Figueirense. Nosso time era um time pequeno. A gente estava em 2º lugar no campeonato nacional. O trabalho que o Oswaldo estava fazendo era bom demais. A gente estava em 2º lugar. E vice-campeão da Copa do Rei. Perdemos pro time do Felipe. Era Felipe e Emerson Sheik. Perdemos a taça a Copa do Rei para eles. Eu acho, se eu não me engano. Acho que era o Garrafa na época, né? E ganhamos um jogo de 4-3. Foi um jogo até que o Oswaldo passou mal. Time do Rei, Saad, time do Rei. O Saad. E a gente jogou com o nosso time, era o time Figueirense. E o time indo bem. E o nosso jogador era um jogador magrelo que o Oswaldo, os caras foram oferecer por um café e um biscoito. O Oswaldo, não, bota esse moleque aqui pra treinar, pô. A gente não tem jogador, bota ele pra treinar. Era engraçado, cara. A gente tava treinando um dia lá, um amistoso. Aí a gente olhou pro gol e falou, cadê o goleiro? Foi rezar. Não tinha goleiro no gol. É mais ou menos isso. E aí, cara, botaram o cara pra jogar e o cara virou artilheiro do campeonato. O nome dele? Khaled. Marroquino. Com origem de pais franceses, uma coisa assim. Aí ele machucou, cara, num jogo lá, um colombiano entrou com maldade nele, torceu o tornozelo dele ficou grandão. Eu falei assim, agora é minha vez. Agora eu vou... Eles não me pagam há 6 meses, mas agora eu vou mostrar meu trabalho pra eles. Eu falei, não, vou botar esse cara pra jogar em 2 semanas.
Até o Oswaldo falou, Alex, os caras estão apertando, estão querendo trazer médico lá do Paquistão. Pô, não entra nessa guerra não. Eu falei, vou botar ele pra jogar. Ninguém acredita. O Fernando Diniz era jogador nosso. Hoje Fernando é Diniz, se o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, estiver escutando, ou então se for acionado, ele vai confirmar a história. Ele deitou do meu lado, assim, o Fernando Diniz, e falou assim, Alex, posso dar um conselho? Eu falei assim, pode. Porque os pombinhos brancos, né? Os árabes lá com as burcas me cercaram, botaram o dedo na minha cara. Eu tava entendendo nada que eles estavam falando, mas botaram o dedo na minha cara e estavam com raiva. Que eu não deixei vir um médico, que eu ia assumir a responsabilidade do cara. Aí tava o Oswaldo de Oliveira pedalando e o Fernando Diniz fingiu que tava deitado lá fazer alguma coisa. Eu vou te dar um conselho, irmão, sai disso. Eu falei, não, eu vou botar ele pra jogar. Eu carregava ele no colo, Diego, botava ele no carro. Por isso que na fisioterapia do CAPES eu falava pra eles, eu não aceito preguiça, porque às vezes tu pode ser competente, inteligente, mas se tu for preguiçoso, isso tu mexe com a antipatia de muita gente, né? Eu mexi com a antipatia de muita gente, porque eu tirei muita gente da zona de conforto, muita gente criticou o trabalho, porque não queria que acontecesse isso, chegar às 5 da manhã, sair 10 da noite. Isso tinha no Vasco. Quero ver agora com a empresa se vai ter isso. Entendeu? E aí eu botava o cara nas costas, botava no carro, levava na mesquita pra ele rezar, trazia de volta. Então os árabes começaram a prestar atenção que eu tava respeitando a religião deles. Eu esperava ele rezar, voltava e continuava recuperando ele. Botei ele pra jogar 1-0, gol de quem? Do cara. Do cara. Aí me pagaram os atrasados e aí pronto, aí me deram uma casa, nem casa eu tinha, ficava dormindo na casa de um e de outro. E aí voltei pro Vasco com o Renato Gaúcho em 2006. Caramba. Nosso time não tava legal, tava mais ou menos. Voltamos Rapaz, eu sou a torcida do Vasco vai querer me bater. Em 2006, quando eu cheguei, o Renato Gaúcho falou assim, Alex, eu preciso botar o Valdir Papel pra jogar. Falei, eu boto, tornozelo. Botei ele pra jogar, perdemos o título por quê? Vasco e Flamengo no Maracanã. De papel. Foi expulso. Que o Renato Gaúcho deu até um tapa nele. Foi eu que botei ele pra Copa jogar. Do Brasil, Copa do Brasil, final. Copa do Brasil. Não, o Renato perdeu a linha com ele. Exatamente. O Renato perdeu a linha com ele. Lá no vestiário, ele ainda brincamos. Falei, pô, tu me pediu pra botar o cara pra jogar. Ele, porra, se eu soubesse. Culpa é tua, hein, Renato? Ele sabe disso. E aí, logo que eu voltei, a gente foi jogar contra o Figueirense, no São Januário. 3-1, a gente, o time do Figueirense jogando muito. Era o Cícero e o Soares. Depois vieram pro Fluminense. Nosso time voando, o time dele voando baixo. O treinador era Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo de Oliveira. E aí o Renato Gaúcho deu um nó tático neles e ganhamos o jogo. O time ainda tava mal. Aí recuperamos os jogadores que estavam machucados, era Robson Luiz, Henrique, zagueiro. Botamos os caras pra jogar e quase fomos a Libertadores no 0-0 com o Figueirense lá dentro. O Vasco chutou uma bola no travessão no último jogo. Leandro Amaral. E depois o que eu chamo de Tchotchomeri, o Jean... Tchotchomeri foi fazer um voleio, era só ele encostar com a barriga, a bola entrava. Ele foi dar um voleio, a bola respingou pra trás. Agora, como é que história é essa de Tchotchomeri? Tchotchomeri, porque tinha aquele funk Tchotchomeri, né? Não, o funk eu sei, mas por que o Jean... Porque ele cantava Tchotchomeri. Fala Tchotcho! Ele fala Tchotcho. Aí ele virou Tchotchomeri. Cara, poucas pessoas falam, mas assim... Pelo menos a minha memória afetiva nessa época eu já acompanhava futebol legal. Porque aí eu já tava com uns 13 anos de idade. Cara, o Jean jogava muito no Vasco. Ele fez o gol, tô maluco. Contra o Flamengo, tô doido. Foi 3-0. 3-0 ou 3-1 de virada? 3-1 de virada. Eu tenho pouquíssimas derrotas do Flamengo. De 2015 a 18, tive uma derrota, a fatídica derrota em São Januário de 1-0, que o Zé Ricardo era treinador. Não perdi nenhuma. Vestiário de Vasco e Flamengo tem que ser diferente. Não, também acho. Tem essa história de que o time tá melhor, quem joga é a camisa. Não, eu também acho. E sobre o Jean, cara, pouca gente fala do Jean, mas o Jean, a passagem dele no Vasco foi muito boa. Ele era preso ao Metalist, né? Aí voltou de novo e tinha uma matéria, eu até quero te ouvir. Era verdade que ele perdia 1 quilo, não sei quanto, por jogo? O pessoal tinha um medo. Ele é muito magrelo, ele era muito magrelo, mas era muito forte. Ele perdia 2, 3 quilos. Mas hoje a fisiologia já vê isso diferente, né? Naquela época a gente tinha pouco controle disso. Hoje a gente tem um controle maior. A fisiologia hoje é muito mais bem preparada. Aliás, a fisiologia brasileira é a mais bem preparada do planeta, né? A brasileira, ela dá banho aí fora. Não, o Jean é muito lembrado pelos 3 gols contra o Vasco na final do Carioca de 2004, mas na minha visão, o Jean jogou muito mais bola no Vasco do que no Flamengo. Jogou. E ele era apaixonado pela camisa do Vasco, ele era apaixonado. Ele era apaixonado mesmo, ele vinha com prazer jogar. Ele era apaixonado mesmo. Tu tem alguma história de bastidor do Jean pra contar, sem ser do Tchotchomeri? É um cara que eu tenho um carinho, me pegou ali na infância, era um período que eu tava começando a gostar de futebol, ele, Leandro Amaral. Inclusive, você deve ter pego o Conca no Vasco, não pegou? Eu cheguei, quando eu tava indo pro Japão, foi 2007, a gente foi treinar em Resende,
na AMAN, na Academia de Agulhas Negras do Exército, treinando no barro, cara. Treinando no barro. E aí ele chegou, foi o primeiro magrinho, pequenininho. Aí depois eu fui embora, então não vi ele jogar, só vi ele treinar pré-temporada, entendeu? Porque o Conca, quando ele vem... Meia boca. Meia boca, não era um jogador conhecido. O começo dele, ele demorou pra se adaptar. Ele era reserva no time do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é treinador, Me fugiu a memória pra quem ele era reserva. Mas depois ele começou a entrar no segundo tempo, pegou apelido de mago, começou a ir jogando bem. Teve um jogo contra o Palmeiras que ele arrebenta, se eu não me engano, acho que é em São Januário. E aí quando ele começa a despontar, evoluir. aí é onde tem... Eu lembro até hoje, se eu não me engano, a cláusula era $1 milhão. O Vasco não tinha o dinheiro, não quis pagar, era a história que saiu no lance na época. E aí o Fluminense foi lá e pagou e o Vasco perdeu. Foi. Ali era a gestão do Eurico ainda, né? Eu acho que não. Quando aconteceu o incidente, eu acho que ele já era da gestão do Roberto. O Roberto tomou a gestão. Não, isso foi em 2007. A eleição a entrada do Roberto pra saída do Eurico foi meados de 2008. Ah, então é. É porque eu tava no Japão já, né? Eu tava no Japão. Porque o que o Conca virou no Fluminense foi bizarro. Dava pra ver assim que ele chegou, que ele tinha muito potencial. Sabia que ele era diferente, mas precisava de um tempo pra ele melhorar a massa muscular, melhorar a força, melhorar... A adaptação dele foi difícil, né? Veio ele e o Dudá. Sim. O zagueiro Dudá. Esse cara me enganou muito. Eu lembro do Vasco e Palmeiras 3-0, estreia dele, ele destrói no jogo, joga muito. A gente vai, porra, irmão, achamos um zagueiro de seleção argentina, técnico, saía jogando, elegante, lento. Mas o primeiro jogo dele foi assustador. E depois o bicho caiu. É. E o último lance que eu lembro dele é um pênalti que ele bate numa disputa de pênalti Vasco e Flamengo, que ele chuta a bola lá na arquibancada. Isso Esse mesmo. me enganou. O Dudá me enganou legal quando ele chegou. Alex, você trabalhou no Vasco, trabalhou no Santos, trabalhou no Botafogo, ganhou título, inclusive, no Botafogo Carioca 2013. 13. Qual é a grande diferença que você vê desses clubes? Conta um pouquinho como é que é trabalhar no Santos, no Botafogo, no Vasco, que cada clube tem a sua característica. Como é que você separa esses clubes? São 3 times grandes, né? Os torcedores brincam com a quantidade de torcedores e tal, mas o Botafogo tem uma história muito forte, né? O vestiário do Botafogo é difícil, cara. Não é um vestiário fácil, é um vestiário difícil. A camisa pesa até pra comissão técnica. O Santos era difícil pra mim, né? Você esbarra com o Pelé, você esbarra com o Serginho Chulapa, você esbarra com os caras, né? Os caras da época de 70, né? Ali nos corredores. É um time, Robinho, Neymar, é um clube pesado também. Mas, cara, eu vou falar, parece até que é uma tendência, né? Porque tu é vascaíno, tu gosta e tal, mas nenhum tem a pressão do Vasco, cara. Era entrar em São Januário pra trabalhar, a pressão é muito grande, é muito diferente. É muito diferente, é uma responsabilidade muito grande. Por isso, às vezes, eu fico incomodado quando eu vejo dirigentes que estão lá atualmente apáticos com o que está acontecendo, entendeu? Porque a gente, em quarto lugar, a gente ficava tonto, ficava tenso, entendeu? Mas assim, em 2015, Diego, a gente caiu para a segunda divisão, que eu contesto muito, porque o torcedor é justo. Por isso que eu acredito na vaia do torcedor e me questiono quando, por exemplo, quando a gente era vaiado pelo torcedor, porque tinha alguma coisa que tinha que ser melhorada mesmo. E o torcedor em 2015 aplaudiu o time de pé, porque via que o time vinha numa sequência, por exemplo, que aí entra algumas coisas. Por exemplo, Diego, é importante. Na entrevista eu vou falar pra você. Sim. Algumas pessoas, porque você é euriquista. Não sou euriquista. Eu trabalhei com um cara na minha área, eu vou falar pra você de coração, na minha área, eu nunca vi ele ser arbitrário. Eu questionava algumas coisas, normal. Até ele brincou uma vez comigo. Ele falava assim, baixinho, se tu tem mais 2 centímetros, senta na minha cadeira. Porque eu chegava lá na sala dele, eu falava com autoridade. Mesmo. Falava com ele, eu acho isso. Era a minha função, né? Na minha parte, na parte de gestão de saúde. Como, por exemplo, eu questionei diversas contratações. Porque como gestor científico, eu tinha que analisar, eu queria trazer o exemplo do Barcelona, o exemplo do Bayern de Munique. Não queria trazer o exemplo, com todo respeito, o exemplo do Bahia, de outro clube desse. Eu queria trazer um exemplo de fora, que era uma referência em contratação. Pode mandar qualquer jogador aqui despontando, chega lá, se o joelho não for aprovado, não vai ser contratado. Não vai. Interessa o nome do cara. Volta.
Quantas vezes tu viu o jogador brasileiro bater e voltar? Então, eu achava que o clube de regatas Vasco da Gama tinha que ter um DNA. Queria nem saber se o empresário A, B, C queria ou não, porque tinha a favor e que tinha que colocar um jogador. Não, eu queria que o jogador viesse pro Vasco, que nós, ao invés de trabalharmos com lesão, nós trabalhássemos com saúde. E aí sim o clube ia economizar e ia conseguir pensar em performance, não em ficar recuperando o jogador. E aí, cara, o que acontece? O Eurico Miranda, ele tinha as vertentes dele lá, politicamente. Eu não posso falar de gestão, porque não era a minha área. Mas no que diz respeito, foi ele que inventou o Capres, pô. Por uma das coisas que todo torcedor fala, pô, muito legal. Tinha que melhorar muita coisa, é claro, só tinha 3, era um bebê ainda, né? Vi muito político reclamar, falar mal, mas depois destruíram com o Capres, ao invés de trocar o nome, se era vaidade, o que era, não sei o que era, mas que melhorasse. O clube não tem uma referência. Nós tratamos dentro do clube jogador da NBA, pô. Nós fomos convidados pelo Vasco da Gama, não foi o Alex Evangelista, pelo Vasco da Gama levar um exemplo do Capres para o Golden State Warriors. Exemplo. Fomos convidados para fazer palestras em Portugal. Exemplo. Fui convidado agora para fazer parte do G42, um grupo de intelectuais da área de saúde, em Dubai, em Abu Dhabi, por causa do Capres. É o meu currículo para eles. Tem até um brasileiro também que trabalha com sequenciamento genômico, que foi achado pelo LinkedIn. Eles procuram as pessoas e trazem. Eu tô indo para lá fazer um projeto de governo, por causa do Capres. Então, quer dizer que tinha coisas que precisavam melhorar, né? E aí, para não fugir muito do assunto, que eu fico prolixo, o que acontece, Diego? Eu tinha uma liberdade muito grande, porque o Eurico nunca falou, faz assim, faz assado. Quero que seja. Nunca fez. Ele me chamava lá e me perguntava, o que você acha melhor? Só que é um regime presidencialista que tem outros interesses em volta, e às vezes você não conseguia fazer. Como contratar 3, 4 jogadores que eu não vou citar nome, que não era para contratar. Mas o Alex Evangelista, na pessoa do Alex Evangelista, foi detonado por muita gente. Aí, Diego, é uma coisa que eu também nunca falei, quando eu botei para abrir o portão 7 às 5 da manhã, eu já comecei a ter segurança que não gostava de mim. Ele chegava às 8, vai ter que chegar às 7, às 5. Tá entendendo? Quando o preparador físico, ou quem quer que seja, chegava lá com a sua mochilinha às 8 da manhã para sair às 11, porque o treino acabava às 11, tinha que ficar de 7 da manhã para preparar o café da manhã, montar a estratégia de treino, esperar o que o treinador queria e ficar até às 11 para preparar o dia seguinte. Ninguém queria. E aí se junta, que um gambá sente cheiro do outro, né? Aí tem um empresário que tá puto porque o jogador não tá jogando, porque o Alex disse que a avaliação dele tá ruim, não foi eu que disse. Por exemplo, não foi eu que tratei jogador nenhum, não foi eu que operei jogador nenhum. Eu simplesmente era o gestor, eu ouvia a tua opinião de médico e comprava a tua guerra, porque tu era meu subordinado e eu era teu líder. É isso? Então vamos até a morte. Cuidado com o que fala pra mim que eu vou morrer contigo. E aí, isso aconteceu muito. Antipatia, porque eu queria que trabalhasse muito, não era melhor que ninguém, mas era uma função que me foi determinada, me foi delegado. E aí o presidente Eurico Miranda comprou a guerra e falou assim, agora vai ter que ser assim, melhorou o salário de um monte de profissionais para que esse horário pudesse realmente ser cumprido. E não concordo com o médico que vai para o clube e depois vai para o seu consultório para encher o consultório, usar a marca do Vasco para encher seu consultório, porque o jogador do Vasco acaba ficando largado, tem que pagar médico fora porque no clube não tem. Então eu sou contra isso também. E aí na época eu tentei montar um Capres para que desse máximo, porque é o seguinte, Diego, o Clube de Regatas Vasco da Gama não é uma empresa. Goodyear, Coca-Cola, esquece. Lá tu coloca a Coca-Cola na prateleira, a Coca-Cola não mexe. Tu vai comprar o produto. O Vasco não. O Vasco, se o meu jogador, o meu lateral não for na linha de fundo, não cruzar certo na cabeça do atacante, não é um produto bom. E aí tudo cai buraco abaixo, entendeu? Então, era uma coisa que eu tinha uma liberdade com ele. Agora, eu tinha os pontos negativos que eu tentava pontuar, como eu pedi cientificamente que o Celso Roth fosse demitido. Porque a gente não conseguia mais chegar à performance que a gente precisava, porque se eu quisesse que o Pikachu fosse na linha de fundo em alta velocidade, eu tinha que dar corredor para ele. Então, para você ter velocidade, você tem que montar o time taticamente também perfeito. Então, tinha que ter um casamento. E aí teve uma reunião no hotel lá na Lapa, que eu esqueci o nome do hotel, reunimos e eu fui vencido. Era minha opinião, mas tinha a opinião de outros também. E aí
Não foi mandado. Se manda uma rodada antes, naquele ano o Vasco não caía. Que a gente ficou 34 jogos consecutivos, fomos bicampeões carioca e ficamos em 34 jogos invictos naquela época. O Vasco no primeiro turno fez 13 pontos. É uma das piores campanhas da história de um clube. Exatamente. Independente de ser grande ou pequeno, num turno. Quer saber o motivo também? Ah. O motivo era o seguinte, fomos campeões carioca depois de 13 anos. Doriva. Terminamos o campeonato, eu vou evitar citar nomes, mas o que aconteceu? Reuni todo mundo e falei, ó, seguinte, Barroca era meu grande aliado, Barroca agora é treinador. Cheguei lá na mesa e falei assim, ó, nós vamos ter que tirar Rodrigo, zagueiro, Serginho, volante, Madison, lateral. Nós tínhamos uns 5 jogadores. Vai machucar na sequência. Esse. Precisamos tirar. Aí, não, vamos ser campeão brasileiro. Não vamos tirar, não. Vamos começar ganhando. Falei, nós vamos perder. E aí, depois que tu perde uma sequência de jogos, pra tu ganhar confiança e ainda demorar a recuperar esses jogadores todos, tu não consegue. E aí, não fui ouvido. Por isso que eu te falo que o clube tem que ter um DNA, porque isso não é uma empresa. Isso é futebol, isso é saúde. Se não tiver um setor bem preparado para dar estrutura, o time não corre, o time machuca. E aí tu tem uma ideologia tática. Mas o teu lateral vive no DM, como é que tu vai ter aquela ideologia se tu não consegue colocar o time para jogar? Quanto é que custou aos cofres do Flamengo contratar um zagueiro porque o outro tá machucado e o cara rompe o cruzado? É isso. Em cima disso aí, é o seguinte, Alex, é uma pergunta que eu ia te fazer. Virando até um pouco a chave. Acabou de sair essa semana agora a informação de que o laudo saiu do Marcelo Matos. Você viu que ele foi a público comentar. E na época, acho que foi no teu período, não foi? Pode dar um pouco da tua visão a respeito daquela situação? Que o laudo médico deu de que, segundo a perícia, pelo menos que eu li a matéria, ele foi operado com... Pode reabastecer o do Alex aqui, por favor? E o meu, é o do Alex. Ele foi operado com 2 dias. Segundo a própria literatura, pelo menos do que eu li, do que o médico colocou, ele não poderia ter sido operado. Ele foi operado acho que 5 vezes o joelho. Tu pode comentar o que houve naquele período? Primeiro que é um assunto judicial agora, né? Sim. E aí eu não tenho nada com isso. É o Vasco, né? É o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu posso atrapalhar falando alguma coisa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Diego. Isso, eu só vou dizer o que eu disse pro Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular me deu um direito de resposta na época. O que acontece? O atleta sofreu uma lesão no cruzado anterior. Então, para o leigo que está assistindo a gente, o que é o cruzado anterior? Ligamento cruzado anterior. Ligamento é uma estrutura que liga osso com osso. Tá dando para entender? Uhum. Osso com osso. Então, é o fêmur com a tíbia. Bom, muito bem. Ele rompeu o cruzado anterior. A literatura preconiza que a volta do atleta precisa de 6 a 8 meses, até 10 meses às vezes. Muito bem. E aí, a alegação é que ele tenha voltado em 4 meses. Ele não voltou. Ele nunca jogou uma partida oficial. Ele foi contra o Barcelona de Guayaquil participar do aquecimento, que era uma festa. E como o aquecimento era muito menor do que ele já vinha fazendo na evolução, ele foi para ele não ficar no quarto do hotel e ele participar com os e ganhar um ar, porque ele ia botar o uniforme do Vasco e tal, mas ele não ia jogar. O treinador era o Cristóvão. E aí, o que acontece? Ele participou do aquecimento e foi lá para ficar com os jogadores, mas ele não jogou, ele não ia jogar. Não estava nem na pauta para isso, mas muito bem. O problema é que depois ele fez uma ressonância por conta dele, não foi pelo Vasco, e aí eles deduziram que tinha rompido o cruzado de novo. Só que ele, pelo que eu sei, até hoje ele tem um cruzado íntegro. Essa foi a lesão recuperada, feita a cirurgia com o médico do Vasco. Muito bem. E aí depois ele foi para São Paulo. Um médico o avaliou, viu que o ligamento estava íntegro e ele reclamou do tendão quadricipital. Eu falei de ligamento cruzado anterior, que liga osso com osso. Desta vez, ele operou o tendão quadricipital. O tendão quadricipital não tem nada a ver com o ligamento cruzado. É só olhar minha entrevista no Esporte Espetacular, que eu mostro lá o osso e mostro qual é a estrutura. O tendão quadricipital, lembra quando o Ronaldo fraturou a tíbia, que soltou? Uhum. Esse tendão solta. Ele não soltou o dele, mas ele estava com dor ali. Era outro lugar, era outra lesão. Ele não operou no Vasco. E aí o que acontece? Foi essa lesão que ele se arrastou, recuperando, pelo que eu sei, depois que eu saí do Vasco, ainda 2, 3 anos. Muito obrigado. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Essa, pelo que me consta, ele ficou recuperando o tendão quadricipital. Passou por um processo grande, trocou de médico, inclusive em São Paulo. Essa é a história que eu sei. Agora,
conhecendo o atleta, que é um cara íntegro, que é um cara batalhador, guerreirão, saudável, que corre, que luta, que é trabalhador demais, é bom de trabalhar com ele. Porque é um cara batalhador. Eu gosto de trabalhar com gente que gosta de trabalhar, atravessar a noite trabalhando, entendeu? Recuperei ele no Botafogo uma vez, o tornozelo dele. Fomos pra um churrasco na casa do Oswaldo de Oliveira e recuperando o tornozelo dele. É um cara guerreiro. Mas com relação ao cruzado, que foi a minha... Na minha época, e que não foi eu que operei, não foi eu que o recuperei. Eu era o gestor. Sim. E, pelo que consta, ele não rompeu o cruzado. Mas pelo menos o que tá acontecendo na literatura agora... Desculpa, pelo menos na matéria que saiu do laudo médico, o que... Qual é o nome? É o perito, né, que eles dizem? Eu não sei, Que, no caso, ele teria voltado antes do período, pelo menos é o que tá na matéria, 4 meses, quando o prazo que você falou, que era de 8 a 10, e ele fez uma cirurgia com apenas 2 dias depois da lesão. Pelo menos foi pelo menos o que eu li. Aí tá dando discussão, ele foi a público, eu sabia que tinha alguma coisa errada e tal. Enfim, vamos aguardar o desdobramento. Quer falar mais uma coisa sobre o tema? Não, esse é um tema judicial e eu espero que o Vasco tenha sabedoria para administrar isso. E o jogador tem os direitos dele, né? Com certeza ele se sente lesado, mas eu lhe garanto que tudo que foi feito com muito carinho, com muita atenção e com muita perícia. Tá. Falando agora que aproveitou que a gente falou de Capri, você falou um pouco do ex-presidente também, Alexandre Campelo. Naquela entrevista que você me deu em 2019, você foi logo assim que surgiu a notícia que a gente tem que voltar no tempo de 2019. Ele assume ali em 2018, na saída do Eurico Miranda. 2017, eu acho que foi pra Libertadores, foi isso mesmo. Ele tinha te acusado à época, na época de entrevista, tinha acabado de abrir o processo. Acho que foi isso. Foi Tinha te acusado de se apropriar de um aparelho, que em tese, na fala dele, seria do Vasco, e você foi à justiça, provou por A mais B que o aparelho era seu, e agora você até ganhou uma causa dele na justiça, né? Me explica um pouco melhor um pouco dessa história. Cara, na verdade é o seguinte, todo profissional, quando ele vai para um clube de futebol, ele tem o teu material de manuseio, né? O médico, o fisioterapeuta. E na época, eu levava os meus, mas o Vasco tinha os dele. Só que presta atenção, Diego, o que acontece? Para fazer gestão de clube, você tem que entender o seguinte. Se eu comprasse aquela máquina que fazia lá 170 graus negativos, eu botava os caras para fazer recuperação na máquina. Uma máquina daquela custa $60 mil. Vamos dizer que o dólar hoje está cinco reais, 300 mil reais. Daqui a 1 ano, essa máquina já está ultrapassada. Eu vou colocar o Vasco para comprar uma máquina de 300 mil reais para ela ficar obsoleta daqui a 1 ano. Não tem sentido nenhum. O que eu comecei a fazer? O Capri ganhou tanta repercussão na mídia que nós fizemos comodato. Entende? Uhum. Todas as máquinas, a maioria das máquinas eram comodato. E a outra parte dos equipamentos, que continuam no Vasco, em que condições eu não sei, mas, por exemplo, a esteira anti-G. Havia alguns... A gente tinha um orçamento com a Ambev para trazer alguns equipamentos e suspender o prédio do Capri e fazer uma estrutura digna para um futebol, que não era ainda a ideal, mas, poxa, já era um grande passo, que na época ninguém tinha. Mexeu com todo mundo para fazer, né? E aí nós fizemos comodato. Quando eu saí do clube, as empresas que estavam fazendo parceria quiseram sair também. Porque eles não entendiam que estavam dando a mesma atenção que eu dava aos equipamentos. Era uma matéria para o final de semana, toda hora tinha esporte espetacular. Era a repercussão que as empresas esperavam, né? E aí a gente já estava evoluindo para uma outra parte, porque, por exemplo, a máquina apareceu no Esporte Espetacular, apareceu no SBT, apareceu na Band, apareceu em um monte de lugar. Aí, na época, o marketing fez um levantamento de quanto custaria se eles colocassem isso lá para divulgar. E aí estava passando do que valia a máquina. Eles iam dar outros presentes pra gente, para aumentar o nosso arsenal. Mas foi justamente na época que eu saí. Ele me acusou que eu havia roubado, foi muito negativo para mim, porque quem tem a vontade de falar já aproveita e fala, né? Não espera nenhum resultado. Alguns políticos mencionavam isso, né, que eu tinha roubado equipamentos do Vasco. Fui diversas vezes em grupos de WhatsApp agredido verbalmente que eu era ladrão e me trouxe um dano terrível. Não sei se o que ele vai me pagar ainda vai pagar o prejuízo e o dano que me foi causado na minha família, com meu filho, com todo mundo. Meu filho chegava na faculdade, todo mundo sacaneava ele. Teu pai é ladrão, teu pai é safado. Então, quer dizer, trouxe danos muito grandes. Inclusive, alguns clubes que na época eu estava em Portugal, no Estoril, eu tive que sentar para explicar à diretoria que história era essa de roubo de equipamentos. Né? Então, quer dizer, trouxe danos para mim.
Só que eu esperei e o meu advogado, que é o doutor Leonardo, a gente sentou, conversou, a gente não vai processar o Vasco, óbvio, não tinha nem motivos para isso, a gente vai separar o CPF do cara e ir em cima dele. E aí, ao invés de nós esperarmos que toda pessoa que acusa, o ônus recai sobre a pessoa que acusa, né? Ele tem que provar que eu roubei. Eu não esperei ele provar que eu roubei. Eu provei que não roubei. Eu mandei todos os documentos para a juíza que eu não tinha roubado. Eram petições absurdas, do tipo, ele comprou um equipamento da Espanha que sumiu, era um e-mail de cotação. Era um e-mail de cotação. Apresentei Cotação de preço. De cotação de preço. E aí me acusou. Ele apresentou isso como prova. Então, quer dizer, é triste, né, cara? Porque quando você fala alguma coisa contra uma pessoa, você tem que ter responsabilidade, né? Porque é uma coisa que meu pai me ensinou, o legado que meu pai deixou, entendeu? Se tiver um pote de ouro em pó aqui, não mexe, não é teu, entendeu? E eu jamais roubaria alguma coisa do Vasco. Eu levei coisas pro Vasco, né? Mas, enfim, graças a Deus provamos. Não, foi bem importante a gente ouvir do próprio Alex agora. Saiu recentemente agora que o julgamento do martelo foi batido. Vou nem falar o valor aqui, que eu acho que não cabe. Quem quiser ficar curioso para poder ver, dá uma olhada lá. Alex, até aproveitando que a gente falou dessa questão de vai passando, grupo político. Cara, como é que é trabalhar dentro do Vasco? A gente estava tendo uma conversa em off ali, do porquê, a gente vai chegar nessa conversa mais lá na frente sobre SAF, mas antes de chegar nela, eu queria te perguntar aqui. Inclusive, a minha opinião, por que o Vasco tem que sair do atual modelo. É realmente esse inferno todo que a gente escuta de fora, de trabalhar dentro do Vasco, é tempo todo situação, oposição, um comendo o outro. Você viu com teus próprios olhos coisas no Vasco de gente da oposição tentando atrapalhar? Irmão, a política do Vasco assassina profissionais. Eu ouvi de profissionais que não queriam mais voltar pro Vasco, porque quando o Levin fez aquele movimento de que iria, e ele iria me colocar como CEO na parte de saúde, eu comecei a cotar pessoas, né? Havia pessoas que diziam para mim, Alex, eu jamais vou para lá, não volto para lá. Por quê? Porque se você estiver do lado do João, quem for contra o João te detona. Né? Então não quero mais isso pra mim. Isso acontecia, né, cara? Então tem um político que tá lá, que queria me obrigar a colocar o genro dele como médico do Vasco. Entendeu? E aí passei a virar inimigo mortal dele, ele começar a falar mal de mim, inclusive me acusou de ladrão no WhatsApp. E quando eu disse que eu ia processá-lo também, ele parou, porque sabia que era mentira, que ele conhecia o meu caráter. Você vê como é que é, mas diz que ama o Vasco. Mas ama o Vasco como? Detonando pessoas, destruindo pessoas sem o menor sentido. Então é muito difícil trabalhar no Vasco. E eu acho que, sinceramente, você sabe que a minha opinião era contra a SAF no início. Mas hoje eu também admito. E primeiro que o torcedor ganhou. Então, pra mim, eu tô do lado do torcedor. Se o torcedor admitiu que é assim que tem que ser, vamos junto, vamos ver até o final. Só acho que tem que ser uma coisa muito bem feita e dando esclarecimento pro torcedor também, né? Mas eu penso assim, cara, que é muito difícil trabalhar no Vasco, porque só assim agora, porque o dono do clube agora, ele vai pensar assim, eu quero o melhor. Não interessa se o conselheiro A, se o conselheiro B tá trazendo um primo. E aí não dava pra administrar, Diego, não dava pra administrar. Por exemplo, eu quero uma reunião aqui às 15h. Aí eu conseguia 2 pessoas, o outro é sobrinho do conselheiro, aí fala, pô, olha só, fulano, pô, ele me mandou, fala com ele pra eu não ir. Eu não conseguia reunir o pessoal, porque era uma equipe que não era minha, era da política. Então um era contra, um não gostava, não queria ir, saía cedo, não conseguia administrar isso. Por quê? Porque a política é assim, nociva. Entendeu? É nociva. E aí você começa a receber o quê? Tiro de tudo quanto é lado. Quando você comete um deslize, que é normal, né? Nós temos atos falhos, né? E aí, quando você comete um erro, pronto, as pessoas te jantam, entendeu? E é muito difícil trabalhar no Vasco. Agora, com um cara que pensa em lucro, aí eu quero ver. Não, vai ser interessante ver. E, cara, é um ciclo no Vasco vicioso, porque a perspectiva que eu tenho é sempre assim. E eu vou fazer 29 anos de idade agora em agosto, e eu vi isso. Na gestão de Eurico, tinha oposição pentelhando o tempo todo. Aí, quando o Eurico sai, entra o Roberto. A própria gestão dele perturba quem tá também. Aí depois vem o Campelo do jeito que veio também, dando ali aquela banda no Júlio. Aí o Júlio ficou muito magoado. Eu lembro que pra aprovar um empréstimo no Conselho Deliberativo era um parto. Era uma briga. As pessoas não queriam saber se o Vasco precisava do empréstimo. É o fulano que tá na gestão.
E o empréstimo pode ajudar a gestão dele? Vamos vetar essa merda. Então era uma confusão danada. Era muito assim o Vasco. Então até quando... Inclusive eu já falei isso com o Levin, e ele deve vir aqui, a gente vai conversar sobre. Eu vi muito o Levin passando por esse processo. Ele vem aquela pessoa nova, cru, que não é da política, e quem convive no meio da política do Vasco, quando você vai ver, você se contamina um pouco. Você acaba se contaminando um pouco pelo meio também. Porque é um ambiente muito tóxico, de porrada de tudo quanto é lado. E aí você começa, você é um cara tranquilo, começa a tomar pancada e você começa a ser reativo também. Quando você vai ver, você entra falando que não vai praticar aquela política de desconstrução, mas de tanto te baterem e te desconstruírem, você se sente no direito de rebater e desconstruir o cara que tá te xingando também. Então entra numa confusão maluca que parece que não tem fim. Por mais puro que você seja querer entrar no bolo, você entra naquele jogo ali, você fica do mesmo jeito também. Inclusive, não sei se você tem essa informação, eu queria saber aonde deu origem isso no Vasco. Porque eu vou fazer 29. Desde que eu me entendo por gente, o Vasco é assim. Mas quando isso foi? Isso realmente foi criado pelo Eurico, isso já existia antes do Eurico. Tinha muita conversa minha de mulher que era assim, não, o dia que o Eurico morreu, que ele, sei lá, vai acabar. Parece que ficou até pior. Então, assim, é um negócio inexplicável o que acontece no Vasco. Eu não vejo isso em outros clubes. Por isso, inclusive, a gente estava conversando em off, é um espaço para a gente entrar em SAF aqui daqui a pouco. O torcedor do Vasco, na grande maioria, esquecendo até o lado esportivo, o principal plus pra gente, cara, a gente vai, pelo menos no primeiro momento, se ver livre desses players políticos. Porque a gente não aguenta mais as brigas e as guerras internas no Vasco. Não aguenta, Então, vindo agora para a questão da SAF, Alex, você mesmo disse que num primeiro momento você era contrário, hoje já mudou um pouco de visão. O que o Alex Evangelista pensa no que tange a SAF? Qual é a tua visão? Cara, você começa a pesquisar mais, começa a ver mais, por exemplo, colegas lá que estão no Chelsea, que fala como é que é. A gente entende que as informações que estão nos passando e que a 777 está trazendo uma das maiores propostas do Brasil, né? Isso é uma coisa que já deixa a gente bem feliz. Porque a gente torce. Porque, por exemplo, cara, o que é vantajoso pra mim? Eu chego no exterior e aí lá falam assim, onde você trabalhou? No Vasco da Gama. Sabe, timaço, né? Romário, Edmundo, e para. Entendeu? E aí, pra mim muito bom, falar assim, qual o teu currículo? Eu trabalhei no Vasco, entendeu? E ver o Vasco crescendo. E eu, como torcedor, eu quero entrar em São Januário, entendeu? E ver o time bem, ganhando, entendeu? E eu acredito agora que é uma opção que só tem essa opção de melhorar essa política tendo um proprietário que vai falar assim, não, quem manda aqui sou eu. Porque senão, cara, vai entrar o Levin. Aí quem não é Levin bate nele ganhando ou perdendo, não interessa. Se estiver ganhando, inventa outra polêmica. Se estiver perdendo, vai pra derrota. E aí não entra o Levin, entra o Salgado. Aí pronto, todo mundo dá porrada no Salgado. Ninguém se dá o direito de ajudar pra ver se melhora, entendeu? E me causa estranheza, Diego, olhar os caras apáticos. Numa situação que o Vasco se encontra hoje, cara, com chance remota de subir pra primeira divisão. Porque se continuar assim, cara, é difícil, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi outra covardia sendo feita. O torcedor tinha que entender isso. É minha opinião com quem já trabalhou. Pra mim, o Zé Ricardo é um grande treinador. Essas pessoas precisam entender que ele é a peça que tá na mão dele. É o que ele pode fazer. E outra coisa que o torcedor também não sabe... Outro dia, me perguntaram agora aqui na caixa de pergunta do meu Instagram sobre a injustiça do Tite com o Rafael Veiga. Eu falei, cara, só quem tá lá dentro sabe o que ele tem que fazer pra convocar. Eu já participei. Às vezes tu tem uma informação que ele não dá, ele não pode. É uma situação que ele vai usar e ele não serve. Juntaram Neymar, Messi, e aí, será que deu tão certo assim? Responde, deu? Não. Então não é bem assim. Às vezes tem um jogador que tá menos em evidência, mas para aquele jogo tático é melhor. Então a mesma coisa o Zé Ricardo tá tentando tirar água de pedra numa situação, cara, que é para ele difícil demais. E quem pensa que jogar a segunda divisão, no Vasco tem obrigação, jogar a segunda divisão é muito mais difícil. E talvez seja uma das competições mais difíceis hoje. Tem Sport, tem Bahia... Tem Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Chapecoense. Olha só.
O CSA que 2 anos consecutivos foi o quinto colocado. Exatamente. Então, é muito difícil. Então, eu acho que tem que ser cobrado quem tá dando as peças. É o que ele tem na mão. E em cima disso aí que você tá falando, o Vasco, quando cai a primeira vez, no máximo a segunda, é novidade. As pessoas ainda têm muito medo do Vasco. Agora, quando cai 1, 2, 3, 4 e vem ano passado não sobe, os times menores já não tem mais o medo que tinham, já não vão, vamos jogar contra o Vasco. Eles já começam a te olhar já de igual pra igual. Sabe por que não chamaram o Vasco ainda de Ponte Preta? Cara, a torcida. Porque a torcida do Vasco é absurda. É a torcida que eu vi no 4x4 com o Flamengo, 2.000 calarem em 60. Não existe torcida igual. Outro dia um cara na ESPN falou que é a torcida do Corinthians, e eu fiquei sabendo que em off, quando fecharam, pô, mas tem a do Vasco. Não sei se foi o Zinho, alguém falou, tem a do Vasco. A torcida do Vasco é absurda, não é modinha. Nada contra as outras torcidas, eu respeito as outras torcidas. Hoje esgotou os ingressos já pro Tá jogo de brincadeira a torcida do Vasco. Tô te falando, se entrava em São Januário, você tem medo, pô. Profissional, gabaritado, entra, tem medo. Pô, eu já vi Maracanã lotado. Vasco e Fluminense, lá embaixo, é de emocionar, pô. Então, eu acho que pra mim, só não degringolou o nome do Vasco por isso. Porque é absurda a torcida do Vasco. E aí, nego respeita. Não, respeita até a página 2, porque assim, a gente vê que o Vasco ainda se sustenta muito na torcida, mas, por exemplo, o Vasco quando vai contratar um jogador, o Vasco perde jogador para Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, com todo respeito dessas equipes. Mas a história do Vasco, o Pedro Raul, gente, agora, o Vasco tentou trazer o Pedro Raul no começo do ano e foi pro Goiás. O Vasco, além de brigar com esses clubes, ele briga e perde. Mas então, Diego, então aonde está o erro? É na escalação do Zé Ricardo ou com as peças que estão dando? Não, é o conjunto. E, inclusive, cara, assim, é assustador, porque o Zé Ricardo falou isso no começo do ano e na última não, porque ele deu uma entrevista hoje, eu ainda não assisti, que eu tava vindo pra cá. Mas o Zé Ricardo, Carlos Brasil, o Zé Ricardo no começo do ano, ele brinca que ele nunca tomou tanto não na vida dele, nem igual nas épocas de matinê. Porque o Vasco chegava no jogador, não. Inclusive o Carlos Brasil, que foi anunciado como diretor, como gerente executivo, nem deram a nomenclatura de diretor executivo, foi porque o Vasco tentou um caminhão de profissional e só ouviu não. E aí no final das contas, vamos dar uma chance aí pro Carlos Brasil. E o Vasco montou um elenco com essas condições. E o Carlos Brasil, na entrevista que ele deu ontem pro Seleção Sport TV, ele disse, inclusive a gente tem que, mais uma vez, agradecer ao Zé Ricardo por ter aceitado vir no começo do ano. Se você presta bem atenção nas entrelinhas, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, cara, vocês estão pedindo para a cabeça do Zé Ricardo, mas ele foi o cara que topou vir para cá na hora que ninguém queria vir. E os próprios jogadores que estão aqui hoje, é triste para mim como vascaíno, é um elenco longe da altura, mas o que o Carlos Brasil tá querendo dizer nas entrelinhas, assim, vamos dar um pouco mais de carinho para esses caras, porque foram os caras que aceitaram vir ao Vasco no momento que pouca gente queria. Agora o salário até está em dia com o aporte da 777. O Vasco está terceiro mês consecutivo pagando salário em dia com aporte de 70 milhões. Mas a história no começo do ano não era essa. Então, assim, é muito complicado e eu imagino também, porque a gente como torcedor, a gente só quer ver ali, meu irmão, o time tá jogando mal, não tá ganhando, manda embora, que é a cultura nossa. E não adianta pedir pro torcedor ser diferente, porque o torcedor, ele tá no dele, ele é passional. É isso aí. Quem tem que ter a cabeça de ser frio é o gestor. Sim. Então vamos separar o torcedor do gestor. Isso aí. Mas pro próprio gestor, eu acho que é complicado nesse momento, porra, vou demitir o cara que tu foi lá trazer no momento que ninguém queria vir, e os jogadores nessa situação também. Então, assim, hoje, de administrar o Vasco nesse cenário que a gente tá falando aqui, é muito complexo. Aí, pra piorar, o presidente não sabe dar uma entrevista. Toda vez que o Jorge Salgado abre a boca, só piora as coisas. Inclusive, é público pra todo mundo que ele não pode falar, ele não sabe falar, ele não sabe dar uma entrevista. Quem tem falado mais pelo Vasco é o próprio Osório, até é político, é um cara que tem a oratória, fala melhor. Então, o cenário do Vasco é muito complexo. Eu, assim, sinceramente, e uma opinião minha, Alex, o Vasco é o maior potencial adormecido do Brasil. Se você for olhar, o Flamengo, ele tá mais ou menos dentro do que ele poderia estar de capacidade, o São Paulo, o Corinthians, você vê o Vasco... Não, o Vasco tá aquém. É muito disparado, aquém. muito aquém. É bizarro. O Vasco é produto na prateleira, vendeu. O Vasco é o maior potencial do Brasil. Pra mim, o maior potencial do Brasil hoje, a 777 tá comprando barato. Porque o Vasco da Gama é conhecido em qualquer lugar do mundo. Chega em Abu Dhabi, Vasco da Gama. Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, Orlando Lelé.
Caramba, Lelé lá. Tu sabe que o rei do Catar, que é o Emir, que eles chamam, é vascaíno? Sim, o Tamim Bin Hamad. É vascaíno. Não é de brincadeira, ele é vascaíno mesmo. Vascaíno, por causa do Edmundo, por causa do Romário. Mundial de 2000. É. Tu já teve a oportunidade de ir um pouco mais a fundo nessa história? Não, porque o cara que trabalha com ele, o Márcio, ele é personal e todo mundo conhece ele. O Felipe conhece, o Felipe deve saber, o Felipe Maestro conhece essa história. E o Márcio é um personal que trabalha direto com o Emir. E ele sabe dessa história. Mas como é uma história da família real, que quem trabalha não pode ficar soltando muita coisa, né? É uma coisa meio reservada. Mas a gente sabe que ele é vascaíno de verdade. É o único clube dele? Não, aí, né, Sim. aí lá fora tem os clubes que ele praticamente... Paris Saint-Germain, né? Tem essas coisas. E uma história que o pessoal fica muito assim, mas pô, se ele torce mesmo pelo Vasco, por que nunca houve uma aproximação? Agora com a possibilidade da SAF também? Eu não sei. É uma coisa que eu não sei, mas faltou alguém investir pesado nisso, porque eu não tenho entrada fácil no Palácio, entendeu? Mas com certeza um clube de regata Vasco da Gama tem. Né? Oferecer um amistoso do Vasco lá dentro pra ele, entendeu? Uma festa pra ele, não sei. Mas é aquilo que eu tô te falando, cara. Isso aí são os administradores. A minha parte é outra, bem diferente. É médico. A minha parte, e graças a Deus eu tô na metade da faculdade de medicina. Tô feliz para não ser cirurgião cardíaco, se Deus quiser. Tô estudando, tô me dedicando muito para isso. Tô empolgado. Mas eu quero voltar pro futebol, mas só depois que eu concluir essa parte. Tu me deu uma brecha, então. Você é um profissional com um sucesso absurdo, seleção brasileira, campeão olímpico. A gente falou de vários clubes grandes aqui. Seleção de Camarões. Seleção de Camarões, hoje trabalha até com o Seedorf. É. Por que você voltou atrás pra fazer medicina? Cara, primeiro, um preconceito enorme com a fisioterapia, né? Então, quando eu ia falar alguma coisa, mas você é fisioterapeuta, não é médico? E as pessoas não entendem, por exemplo, o preparador físico está fazendo um trabalho de hipertrofia. Então, para o leigo entender, hipertrofia é ganhar massa muscular, aumentar a massa muscular, para o jogador ficar com a coxa maior. Aí o cara tá lá na cadeira extensora fazendo trabalho de ganho de massa muscular. Só que ele sai dali e vai lá dentro do consultório do médico e pede, tô com dor, ele toma um medicamento. O medicamento tem miostatina. Miostatina é uma proteína que para o crescimento muscular. Pô, é guerra de maluco, né? Um tá querendo ganhar massa muscular, o outro dá remédio pra parar. Tentando ganhar massa muscular. Então eu entrava nessa guerra. Aí o que eu fiz? Fiz o CAPRES. Que ao invés do médico ficar lá na outra sala escondidinho atrás da mesinha, eu coloquei todo mundo no mesmo lugar. Então, tudo que acontecia no treinamento e no tratamento, todo mundo estava sabendo. Então, todo mundo tinha as informações. Né? É diferente, inclusive, do que me acusaram, que eu era centralizador. Não, eu não era. Eu centralizei as informações. Então, se eu soubesse explicar, qualquer um que fosse chamado também saberia. Porque o treinamento ficou em 360 graus. Todo mundo se vendo. Então, o médico ficava acompanhando. Então, se o cara estava ganhando massa muscular, o médico já sabia que não dava nimesulida. Não podia dar. E outras coisas. E a nutricionista, quando estivesse preparando lá o café da manhã, o breakfast, ela preparava, você sabendo, o treino hoje é reduzido, campo reduzido é velocidade. Tem uma alimentação adequada para isso. Então, ela preparava a alimentação adequada para aquele tipo de coisa. A gente tentava, na medida do possível, né? Não, interessante. E, Alex, vamos falar um pouco de seleção brasileira, ano de Copa do Mundo. Como foi pra você? Como é que chegou o convite pra ir à seleção brasileira? Eu sei até que você tatuou os anéis olímpicos aí, vai mostrar pra galera. Aí, ó, campeão olímpico. Conta pra gente como é que surgiu aí esse convite, como foi participar desse processo. Que, inclusive, foi a primeira medalha de ouro do Brasil no futebol. Cara, pra mim é o seguinte, o Eurico Miranda exigiu a minha convocação, né? E... para a Olimpíada. Ele mandou chamar o presidente. Era uma outra coisa muito bacana. O CAPRES aproximou, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Na época, o Marco Polo Del Nero e o Eurico Miranda tinham uma diferença. E aí, eu acho que era porque ele era da Federação de São Paulo e tal, tinha uma diferença. O CAPRES aproximou a CBF do Vasco. Começaram a novamente se juntar. Nessa época, tinha uma guerra muito grande com o presidente da Federação de Santa Catarina, que, estranhamente, depois que ele morreu, os times caíram para a segunda. E foi exatamente no ano que o Vasco caiu para a segunda. E os times deles todos na primeira. Estranho isso, né? Dentro do vestiário de árbitro. Isso ninguém sabe. Mas o que acontece? Aí o Eurico Miranda chamou o Marco Polo Del Nero e toda a comissão técnica da seleção brasileira para conhecer o CAPRES. Foi quando eles mudaram
todo o sistema deles lá em Teresópolis, na Granja Comari. Fizeram uma nova estrutura a pedido do Marco Polo Del Nero. E eles foram lá, e aí, nas vésperas de convocarem para a seleção brasileira de olímpica, aí o Marcelo Damiani, que era o coordenador, recebeu uma ligação para me convocar. Eu fui pro lugar de uma pessoa. Eu entendo, a pessoa ficou um pouco chateada, mas é a minha oportunidade e eu abracei. E aí fui para a seleção brasileira. A gente foi para uma final no Maracanã com a Alemanha, todo mundo muito tenso, porque tinha acabado do 7-1. Dos 7-1 e uma final com a seleção da Alemanha, pra gente foi tenso. Mas, primeiro título olímpico do Brasil. Depois abriu a porteira. Ele é outra já eu sacanei meu coordenador da faculdade de medicina, que ele é o médico da seleção. Falei assim, não, vocês pegaram já a rebarba. A primeira foi a gente Maracanã. E aí a gente foi campeão olímpico. Depois eu fui convocado para principal com o Tite. Mas o Tite foi muito claro comigo, que ele tinha uma estrutura montada para a comissão dele, que era pessoal do Corinthians, pessoal que ele já estava... E normal. Se fosse o Oswaldo de Oliveira, era eu. Se fosse o Jorginho, provavelmente seria eu, entendeu? E é assim que funciona, né? E aí ele foi Brasil e Argentina, a gente ganhou de 3-1 em Belo Horizonte. Logo depois do jogo, ele me convidou para tomar um café e bater um papo. Ele me avisou que não me convocaria na próxima. Aí eu não fui mais. Mas aí eu tava indo pro Japão também. Fui pro Japão de novo, passei mais um ano no Japão. Aí no Japão fui convocado pra seleção de Camarões, fui pra seleção de Camarões e lá eu resolvi que ia voltar e fazer faculdade de medicina. Aí foi quando eu trabalhei com os jogadores do Flamengo, né? Trabalhei com os caras do nosso rival, com o Gabigol, principalmente em 2019. Fui pra final. E lá na final eu falei, ó, não vou pra torcida dos homens. Não quero ir. Não, mas não vou. Mas lá você tem que ficar na arquibancada. Fico. Não, cara, tem uma coisa assim, que a gente acaba se misturando, né? Eu sou vascaíno. Meu pai era flamenguista, me levava para os jogos do Flamengo. No bairro todo mundo fala que eu sou flamenguista. Falavam que eu era flamenguista. E eu virei a casaca porque eu fui trabalhar no Vasco. Eu virei vascaíno num gol do Roberto Dinamite no Maracanã, em cima do Flamengo. A bola bateu na trave, bateu na outra, passou debaixo da perna do Raul Plasma, bateu na trave e entrou. Toda hora esse gol passa aí. Um gol de falta. E eu tava na Flash Shop, meu pai era da Flash Shop, eu gritei gol do Vasco, meu pai, agora quer saber? Agora tu segue tua vida. E aí eu segui minha vida mesmo. E, cara, assim, vou falar uma coisa pra você. Eu fui pro jogo, tava na torcida do River Plate, né? Fiquei lá. E pra mim era difícil, né, cara? Eu não queria que o Flamengo ganhasse, mas eu queria que o meu jogador que eu tava tratando fosse bem, né? Pô, o cara fez 2-1. Mas pra mim, coroou meu trabalho. Os caras me agradeceram muito, mas assim... Eu não consigo torcer pros caras. De forma alguma. Nem se eu estivesse trabalhando. E não trabalharia lá. Inclusive, lá no Flamengo, você não trabalhou apenas com o Gabigol, que nesse caso específico você tá falando do Gabigol. Você trabalhou, se não me engano, com o Arrascaeta também, não foi? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz. Foi mais que o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz eu fui ajudar ele no Atlético de Madrid. Eu já tinha conhecimento com alguns jogadores, né? Rodrigo Caio na seleção brasileira, né? Mas é isso, cara. E é difícil pra gente, né? Que é profissional, se misturar com a parte torcedor, né? Mas justo o Botafogo, trabalhei normalmente. Foi duro pra mim, a gente ganhou do Vasco. O Éder Luiz jogando muito. Nosso time tava muito bom, nosso time era muito bom, né? Jefferson no gol, era o Dória começando, pô, Sidorf brincando com a bola. O time era muito bom. E tinha o Elkson também, o Lodeiro, Marcelo né? Matos jogando muito. Marcelo Matos Aquele time de 2013 do Botafogo era muito bom. Muito bom. Mas assim, eu sentia. O Oswaldo, pô, tu é botafoguense agora. Eu falei, não sou mesmo. Mas, pô, é duro. Mas assim, quando eu vim pro Vasco agora em 2015, eu vim muito feliz, sabe? E eu vou te falar assim, cara, eu não esperava sair. Foi um golpe duro pra mim, entendeu? Quando o Campelo entrou, que eu vi que o Celso Barros falou pra mim assim, Alex, Celso Monteiro, perdão, falou pra mim assim, Alex, a chapa esquentou pra tu, ela mandou te demitir. Aquele dia, cara, foi domingo, ele me chamou lá no Golden Suco, lá na Barra da Tijuca, aquele dia eu chorei pra caramba, falei, pô, que humilhação. Mas eu falei, cara, é o direito dele, ele é o presidente, né, cara? É presidente, eu falei, pô, legal, tranquilo. Mas aquele dia eu cheguei em casa, cara, eu tomei remédio pra poder controlar, entendeu? Mas foi só foi pela simples demissão. O que mexeu muito com o teu emocional nesse dia? Foi a forma da demissão? A falta de respeito, né, cara? Foi muito desrespeitoso. Me chamou de ladrão. Foi duro, foi duro. E aí, nesse dia, cara, foi um dia pra mim assim, cara, é a pior coisa da minha vida.
assim, lembrar desse dia, entendeu? Não, eu nem pensei que a gente ia comentar sobre isso aqui, mas foi duro, cara. Foi o golpe mais duro que eu tomei na vida. Eu nunca fui demitido. Eu nunca fui demitido em trabalho. Não sabe por quê, ô Diego? No Botafogo mesmo, os caras ficaram comigo em 2013, cara. Os caras ficaram comigo em 2013, de dezembro até 14 de janeiro, quando eu tinha que me apresentar no Santos. Dobra o teu salário, fica. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas eles sabem que eu dou a vida, entendeu? Talvez eu não seja o mais inteligente, mas pra trabalhar mais que eu, irmão, vai ter que dormir lá dentro. Eu já fui preso dentro do Engenhão. Fiquei preso, esqueceram de mim e me trancaram. Tive que ligar pros caras, teve que vir um cara de não sei da onde pra abrir pra mim, eu saí de lá de noite. Me trancaram lá dentro, porque eu tava preparando as coisas pro dia seguinte. E aí, cara, quando eu fui demitido, eu falei, mas me explica por quê, cara? O que eu fiz de errado? Não, porque ele não quer você, não quer. E aí foi quando o Euriquinho me chamou. Aí falou, porra, injustiça, mas a gente não pode fazer nada. E ele é o presidente, e tu vai ter que sair, mas você tá sendo convidado pra trabalhar no Estoril. Eu falei, eu devia comemorar, né? Ia pra Portugal, ganhar em euro. E ótimo salário. O Jorge Jesus me conheceu, foi lá, e quando eu fui fazer o trabalho com o Baixinho, que é o preparador físico do Flamengo na época, eu fui lá para negociar os trabalhos, que é uma coisa que eu não concordo também. As pessoas trabalham fora, o jogador trabalha fora, não combina os trabalhos. Então vai dar lesão. E ele me chamou lá dentro, eu falei, não tem problema. O Jorge, pô, eu lembro de você, cara, que você foi chamado de psicólogo mágico, o Estoril saiu de último lugar, quase chegou na primeira divisão, um jogo contra o Feirense também, 0x0, a gente precisava fazer 1x0, a gente ficava na primeira divisão. Mas eu não consegui ficar feliz de ir pra lá, entendeu? Eu fui chorando no caminho, entendeu? Mas foi o maior golpe que eu tomei na minha vida, foi quando eu fui demitido do Vasco. Assim como foi a maior felicidade da minha vida, quando eu tava dentro da sala do presidente, doutor Odílio, no Santos, e o Zinho era o gerente, numa mesa grande assim como essa. Eles me chamaram, contrato na mesa. Alex, ó, teu salário vai melhorar. Tu é merecedor. O doutor Odílio brincava comigo, vou te dar a chave de Santos. Eu nunca vi um cara chegar no clube tão cedo e sair tão tarde. Inclusive, Diego, outro assunto legal. A dona Sônia, que é do departamento pessoal, na mesa falou assim, ó, aqui você não vai dar golpe de trabalhar até tarde pra depois botar o Santos na justiça. Aí eu falei assim, tá bom. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar no horário comercial. Eu falei, mas como é que você recupera o jogador fazendo isso? Comecei a fazer escondido. O negócio começou a funcionar, os jogadores brigaram o Robinho, os caras brigaram, Neto, que tava no voo da Chapecoense, brigaram pra eu voltar a fazer como eu fazia. Quando eu fui embora, ela me chamou e me abraçou. Falou assim, pô, nunca vi um cara tão honesto. Tanto que eles me pagaram antes de todo mundo, me pagaram meus direitos pra vir pro Vasco. Pra eu vir pro Vasco, o doutor Odílio falou assim, cara, tava negociando pra ficar. 22 de dezembro de 2013, de 2014. O Eurico Miranda ligou, impressionante. Falou, pô, Odílio, ó, presidente, se você ficar com o Alex aí, você vai arrumar uma briga com o Vasco. Aí o Odílio, Alex, não vou assinar contigo, não. Vaza, porque o homem quer falar contigo lá. Ele falou, eu já tinha uma passagem pra mim, o Vasco pagou, eu vim de avião pra cá, me encontrei com ele, já era 11 da noite, e você vai fazer um sistema novo aqui, você vai fazer um sistema de recuperação. Como assim, presidente? Tu vai fazer um sistema de recuperação, inventa um nome aí que eu quero assim, eu quero recuperação, prevenção e rendimento esportivo. Ele já veio com tudo pronto. Tudo pronto. Você foi a pessoa pra tocar o projeto. Ensinou como é que fazia o plano de saúde, ensinou tudo. Ele ficava rodando assim, igual barata tonta, assim, na nossa reunião. Com os médicos, com os fisioterapeutas. Ele, não, faz assim não, quero assim. Você pode deixar que isso aqui eu resolvo, isso aqui eu pago, isso aqui eu... Era ele. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando eu fui demitido, cara, foi o pior impacto da minha vida. Eu me senti o pior dos merdas, entendeu? Mas, um dia após o outro, né? A vida segue. Não, só pra me esclarecer uma coisa aqui. O episódio do ladrão foi ali na demissão também Não. ou foi posterior? Ali eles já estavam falando isso. Então tu já tava ouvindo esse zum. O Celso falou assim, prepara as notas fiscais, porque ele tá cobrando de você os materiais. Mas pra você ele não falou? Não, pra ali não. Ele nem falava comigo, nunca me cumprimentou. Mas tu sabe por quê? Por causa da demissão em 2003, que eu recuperei o Marcelinho Carioca. Ah, com uma mágoa de um episódio Bom, de... não sei, né, Diego? Ah, sim. Mas tu supõe que possa ter sido isso? Sim. Na época ele era ortopedista do Vasco. Ele era o chefe do departamento médico.
Ele, Clóvis Munhoz, o PC. O PC é meu amigo até hoje. PC Guzmão. Não, PC Guzmão não. PC é o médico, é outro. Ah, tá. PC eu associo o É. Guzmão. Mas aí passou. A gente leva, mas eu nunca tinha sido demitido na minha vida, né? Cara, o Oswaldo de Oliveira foi demitido meio-dia no Ural Reds. Foi demitido, aí eles me chamaram lá em cima. Alex, é o seguinte, a gente não vai te demitir. Mas é o seguinte, eu vou demitir o Oswaldo, eu vou dar ele 2 anos de contrato, adiantado. Eu falei, pô, aí não, pô. Pô, o cara vai ficar 2 anos sem trabalhar, vai ganhar o dinheiro, eu também quero, né? Pô, Essa caridade eu também quero. Pô, tu pensa, não, pra eu ganhar esse dinheiro, eu vou trabalhar 2 anos. Se eu for embora hoje, eu recebo esses 2 anos? Ele recebe. Eu falei, não, então me dá, pô, né? Aí eu vim embora com ele, aí fui pra seleção de Camarões. E como é que é trabalhar? Porque assim, tinha da passagem já na seleção brasileira. Como é que é trabalhar na seleção estrangeira? Você já falava a língua? Nada. Inclusive, você postou um vídeo hoje nos stories e falou assim, É. nunca vi povo tão alegre. Mudou a minha opinião sobre concentração de jogo. É? É. Porque eu falava, Sidolf, tá errado, os caras estão gritando, deixa os caras. Os caras entravam voando. Quando a gente botava um ritmo de silêncio, de concentração, naufrágio. Falei, não, então cada um tem um jeito de concentrar. Mas qual foi a grande diferença que você viu? Foi o vestiário mesmo? Tinha alguma... Porque assim, eu acredito que deve ter sido um choque de realidade. O africano, ele tem uma cultura muito diferente da nossa. Só tem uma diferença. Eles são ávidos, eles são os caras que ficam esperando novidade. Mas são jogadores assim, um joga na Inglaterra, outro joga... O Chupo jogava no Paris Saint-Germain, joga no Bayern de Munique. Tipo o Motinho. Então, o Onana, goleiro do Ajax. Então, quer dizer, os caras têm experiência. Mas na seleção não tinha essa coisa de preparação especial, avaliações, treinamento diário. Aí a gente mudou todo o contexto. Aí veio um fisioterapeuta da Holanda, a gente montou uma equipe. E aí o que acontece? Ao invés de reclamar que tu tá montando o trabalho, eles ficavam felizes. Porque tu tá trazendo trabalho novo. E quando viu o resultado começar a acontecer, aí vieram aqui jogar contra o Brasil. Foi 1-0 Brasil, mas assim, tomando um aperto deles. E aí eles começaram a ver resultado. Fomos treinar lá no CT do Real Madrid, os caras bem, sentindo bem. Eu falei, pô, então o trabalho vale a pena. Então, lá, se você apresentar o mínimo de resultado, aí eles apoiam. Aí já, Alex, vamos fazer o trabalho agora. Então a gente ia 2 horas antes do treino para preparar tudo. Diferente, né? Não, é bem bacana. Falando de seleção ainda, eu vejo, porque assim, com ele eu não tenho contato. Como é que é trabalhar com o Neymar? Quem é o Neymar pra você que conviveu? É esse monstro que algumas pessoas pintam? Ou é um menino maravilhoso, por exemplo, que eu tenho contato com o Fui Clear, ele sempre enche a boca pra falar dele. O Rica, que eu tenho contato também, sempre fala muito bem. Qual é o Neymar que o Alex Evangelista conheceu? Tá maluco? Eu já falei isso pra 1000 pessoas, é até conveniente falar, né? Porque a gente é amigo do cara, eu falo com ele no WhatsApp, eu falo com ele no Insta. Então, é um cara, eu nunca vi ninguém mais generoso. Honestamente, nem ele, nem a irmã dele, a Rafaela. Nunca vi. Eu nunca vi. Generoso, coração grande, amigo, leal. O que ele faz pela comissão dele que trabalha com ele lá, eu não vejo ninguém fazer. O cara é leal. É um cara de um coração enorme. Eu não sei o que aconteceu pra virarem tanto contra ele. Não entendo. Não sei onde que foi o negócio que aconteceu. Porque ele é um cara... Diego, falar é conveniente pra ele falar, tá elogiando o cara porque é baba-ovo do cara. O cara é sensacional. O que ele fez comigo na seleção brasileira, pô, meu Instagram tinha 20 mil seguidores, né? 26 mil seguidores. Logo depois do título, em 2016, foi pra 30 e poucos mil seguidores. Aí a gente tava tratando até às 5 da manhã pra jogar contra a Dinamarca. Ele tava com um problema no tornozelo. Por isso que eu falo, não é você ser bom, é o quanto tu trabalha pra chegar lá. Então a gente ficou de 7 da manhã de um dia até às 5 do outro. Ele dormiu um pouquinho, às 8 horas acordou pra tomar o café junto com o grupo, voltou a descansar, depois continuamos tratando a tela do jogo. E ele, perdão, não foi contra a Dinamarca, foi contra o Equador, eu acho. Que já tinha uma briga, já tinha uma briga com eles. Aí ele falou assim, Alex, agora senta aqui do meu lado. Aí fez uma selfie e elogiou e tal. Eu esperava isso? Não, porque é a minha obrigação. Mas ninguém faz. Reconhecer publicamente que tu fez por ele, entendeu? E não é só isso, te liga pra saber como é que você tá, o que houve, quer saber do, teu divórcio, o que aconteceu. Cara, pra mim, não existe igual. Extrapola o profissional. Pra mim, extrapola. E como profissional, ele nunca contestou nada.
Neymar, vamos fazer o martelo. Neymar, vamos fazer a banheira de gelo. Neymar, vamos fazer... Nunca vi contestar. Agora, como estrela, tem as coisas dele, né? Que aí deixa ele lá no canto dele. Perdeu, empatou, brigou, é o jeito dele. Agora, nunca vi cometer injustiça. Trabalhei do lado dele por um período grande. Nunca vi. Nunca vi. E se ele apadrinhar... Já era. Já era. É leal. Entendeu? É leal. É humilde. Mais humilde que muitos, que não tem nem um décimo, entendeu? De fama, de dinheiro. Humilde, humilde, humilde. Ele senta com você de igual para igual. Ele nunca sobrepõe o que ele é. Não entendo onde que aconteceu isso. Acho uma covardia. Torcedores, inclusive... Ah, se você tem uma ideia, que é até um legal pro podcast, que é o seguinte, cara. Eu sonho um dia, vão rir da minha cara, que sempre foi assim. Sonho um dia, não tem prêmio Nobel de saúde no Brasil. Não existe nenhum prêmio Nobel de saúde no Brasil. Meu sonho. Inventar uma cirurgia do coração. Alguma coisa que eu quero e tô me preparando para estudar, para me manter no ritmo que eu quero. Meu foco é a faculdade de medicina, é a cirurgia cardíaca. Tô trabalhando muito em Dubai, em Abu Dhabi, com os caras. Tô com o maior consultor em cirurgia do mundo, que é o Dr. Abdallah. Tô colado com ele lá em Dubai. É um dos maiores do mundo. Peço opinião, já estou acompanhando como aluno, já estou acompanhando para adiantar o meu passo, para não precisar ir só para residência. Já quero, antes da residência, já estar com ele acompanhando, já saber como é que abre, como é que faz o espaçador, como é que abre o torácico, como é que pega no coração, como é que faz. Já estou nesse ritmo, alucinado, Diego. E eu sonho com isso. Pode ser que eu não consiga, mas eu tenho que ter uma motivação. Né? E não tem prêmio Nobel de saúde no Brasil. Por quê? Aí eu estava vendo uma entrevista e um brasileiro... Por acaso estava numa mesa na Suíça, onde estavam os caras que votavam pro prêmio Nobel. E o cara pensou, vem cá, por que não tem nenhum brasileiro? Tem chileno, tem argentino, tem uruguaio, e não tem brasileiro? Eu falei, simples, eu vou te responder. Não tem brasileiro porque os brasileiros, eles adoram destruir os heróis. O brasileiro não admite ter herói. Eles destroem os heróis. Depois eu fiquei sabendo que o Carlos Chagas, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, que conseguiu fazer o tratamento para a doença de Chagas, que descobriu a doença de Chagas, que fez vacinas, O cara é um fenômeno. Ele ia ser indicado ao prêmio Nobel, as pessoas se juntaram, escreveram uma carta para tirar ele do prêmio Nobel. Loucura. Então, o Neymar é mais um desses, que sofre com o brasileiro não admitir ter herói. Eu tenho uma visão um pouco diferente, Alex. Eu acho que o Neymar... O que ele acaba apanhando, acho que são dois motivos. Muitos o batem por questão política, porque gostariam que ele tivesse a mesma linha. Por exemplo, essa semana eu vi o Casagrande falar um absurdo. Na minha opinião, coisa que... eu não admito os jogadores não se comunicarem politicamente, não quererem se envolver politicamente. Mas o cara não é um jogador de futebol, ele tem obrigação de ter opinião política, ele tem que se envolver com política. E as pessoas, alguns jornalistas eu vejo que batem muito nele pela opção política dele. Ou por não falar, ou por colocarem ele num lado que não é o que a maioria dessas pessoas gostariam. E um outro ponto que eu vejo também... Mas começou antes também, né? Sim, sim. Um outro ponto que eu vejo também, de uma certa forma, uma frustração. Colocaram uma expectativa em cima dele de que com ele o Brasil poderia ganhar uma Copa do Mundo que até agora não ganhou, pode ser que ganhe no final do ano. E o Neymar sempre foi aquela coisa de vai ser o melhor do mundo, vai ser o melhor do mundo, vai ser o melhor do mundo, vai ser o melhor do mundo. E não acabou acontecendo. E eu vou até já te devolver uma pergunta em cima disso. Você que conviveu com ele por um período, você percebia nele, ele obcecado por isso? Você acha que em algum momento isso pode ter o atrapalhado? Porque, por exemplo, tem dois casos. Tem o caso do cara que ele fica muito concentrado no objetivo e é bom, que ele vai atrás daquilo até conseguir, e tem uns que ele fica tão obcecado que aquilo acaba virando um problema. Você tem algum bastidor nesse sentido do Neymar? Diego, imagina que eu quero ser prêmio Nobel de saúde um dia. É difícil? Quase impossível. 99,9% de chance de não conseguir. Mas eu não vou desistir. Não sei o que eu vou fazer. Hoje eu não me preocupo em tirar nota 10 na faculdade. Meu foco é quando eu for cardiologista, eu quero trazer uma novidade, assim como eu trouxe como fisioterapeuta. A eletroestimulação, entre outras coisas. Mas eu tenho foco, mas depende de mim. Não depende de ninguém, depende de mim. Se eu vou ser indicado ou não, aí sim. Se o Neymar vai ser indicado ou não para o melhor do mundo, não depende dele.
Cara, quando indicaram Modric como o melhor do mundo, tu vai discutir que Modric é melhor que Neymar? Não. Pô. Algumas indicam essa coisa do peso da Copa do Mundo, eu acho então, errado. Então é uma coisa que não adianta criar expectativa, porque aí, não, ele não foi melhor como se fosse culpa dele. E tem mais, eu nunca vi um cara tão coordenado, que pra mim ele é gênio. Ele fala no telefone celular com uma mão, ele joga pôquer no outro, ele faz embaixadinha com um e faz a unha do pé no outro. E não se descoordena. Pra mim é gênio. Gênio máximo, ele tá em outra prateleira. Ele tá na prateleira ali, Maradona, Zico, os caras lá de cima. O Zico tá abaixo ainda, mas Maradona, Messi. Tu acha o Neymar melhor que o Zico? Muito melhor, pô. Claro que é. Claro que é. O Zico também é um baita de um jogador. Foi um baita. Eu vi jogar. Irritava. Entendeu? Um baita de um jogador. Mas o Neymar tá acima, tá em outra prateleira. Vai, termina. E o que acontece? Não depende dele, cara. A gente criar uma expectativa negativa. Indicaram o Modric, pô. Só que tem outra coisa também, cara. Kaká foi melhor do mundo. Sabe quem jogou mais no Milan naquele ano? É só você buscar a história e olhar os números. O Seedorf. Pirlo e Seedorf. Jogavam muito mais. Só que o que acontece? O Seedorf não era artilheiro. O Kaká, com aquela passadona dele, fazendo gol à torta e à direita, foi indicado. Só que, pensa só, cara. Olha os caras que disputavam posição. Olha o time dos caras. Olha a seleção brasileira. Tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho. Olha quantas pessoas. Hoje. Não, ele é uma estrela solitária. E isso vemos São bons jogadores. Eu não tô falando mal dos jogadores, mas até eles devem admitir, pô, alcançar o índice do Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Olha o time dos caras. É difícil, né, cara? Então hoje ele joga praticamente com quem, cara? Agora, é outra coisa importante. Acho que a seleção brasileira vai ser campeã do mundo. Tu acha? Eu acho. Por quê? O Rica Perrone também acha. Eu acho. E vou falar uma coisa que o Vascaíno vai ficar chateado comigo. Acho que o Gabigol tem chance. Deveria estar na seleção. Então me explica o porquê dessas tuas duas teses. Por que você acha que o Brasil vai ser campeão? E depois, por que você acha que o Gabigol tinha que estar? Primeiro porque a seleção brasileira hoje, pra mim, é a melhor. Tecnicamente você acha? É a melhor. Olha pras seleções aí, você vai ver que não tem seleção despontando. Pra mim é a melhor. Eu acho tecnicamente a França superior ao do Brasil. Não acho. Tecnicamente eu acho. O Mbappé é melhor que quem no Brasil? Eu acho que o Mbappé hoje ele está melhor que o Neymar. Não acho que ele seja melhor. Veja bem, eu disse estar e não ser. Na hora da Copa é diferente. Vamos ver. A última Copa o Neymar chegou baleado. Vamos ver como é que ele chega nessa. Exatamente. Eu acho que a seleção brasileira leva a Copa. Pra mim, o conjunto é mais homogêneo e o Tite tem um controle disso. Eu acredito no título da seleção brasileira. Mas acho que tinha mais uns 2 jogadores aí que tinham que entrar. Mas não é problema meu. Que é o que eu falo. Me perguntaram, já teve injustiça na convocação? Cara, ele tem os números na mão. Não adianta ele convocar uma coisa só porque, tá jogando muito no Palmeiras. Mas pra chegar lá, na hora que juntar com aquele grupo, não serve. Juntou lá o Paris Saint-Germain, dá certo? Jogam pra caramba, mas ganharam? Eu tenho um pouco de pé atrás com a seleção, em que sentido? A seleção brasileira vai ser campeã, irmão. Eu vou te falar o porquê, e eu acho que foi de caso pensado. Desde que eles criaram a Nations League e acabaram com os amistosos, hoje é muito complicado, porque assim, o Brasil só joga eliminatória que, venhamos e convenhamos, a gente bate em todo mundo aqui. Antigamente o Brasil já tinha um pouquinho de dificuldade de classificar, chegou a pegar repescagem em 2002, quando foi campeão do mundo. Hoje é até sem graça acompanhar porque o nível tá muito abaixo do Brasil. Eu concordo, mas por outro lado, por exemplo, você vê a Eurocopa, todo mundo pega todo mundo. O nível de enfrentamento, eu vejo o Ale Oliveira falar muito sobre isso, eu acho importante, o Brasil não joga mais amistoso ou Copa das Confederações contra uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha, só vai se enfrentar em Copa do Mundo. É muito diferente, Alex, por melhor que você seja, você tá jogando contra adversários mais frágeis, e aí uma vez em 4 anos você vai pegar os caras, do que você ser igual ou um pouco inferior e tá se enfrentando todo o tempo. Até que você aprende com o outro, sabe como é que o outro joga, tu joga Sim. no erro. Não, concordo. Isso, pra mim, é um grande problema que a seleção brasileira e a Argentina, vamos colocar no bolo também, vem enfrentando nos últimos anos, porque hoje você não vê mais um amistoso ou uma competição, e na minha opinião, a Nations League foi criada
propositalmente por isso. Para acabar com as datas FIFA, que é a competição jogada no período dos amistosos, e essas equipes não jogam mais com a gente. O Brasil ganhava tudo. Eu acho que a tendência é ficar um pouco mais difícil. E, por exemplo, é muito diferente, esses jogadores se enfrentam muito em Champions League, campeonato inglês, alemão, mas quando junta como seleção é diferente. O Brasil aqui, ele tem, raros são os momentos que você fala, porra, o Brasil tem um jogo difícil hoje. É quando chega em Copa do Mundo. Mas você tá respondendo o que eu tô falando. Qual seleção na Europa pode competir de igual com o Brasil? Eu acho que a seleção da França é muito boa, é um pouco superior. Tudo bem, então vamos ver. Não, vamos ver. Eu, como brasileiro, mais do que ninguém, eu quero que ganhe. Não vai ganhar. O Brasil vai levar. levar. Eu quero que ganhe. Brasil vai Tomara. levar. A Argentina não é compatível com o Brasil. A Argentina não chega. O Brasil vai ganhar essa Copa. Tomara, mas vamos cobrar, hein? Tomara. E por que tu defende que o Gabigol tem que estar nessa seleção? Cara, Como titular, no grupo? no grupo, e eu acho que em situações em que precisa do cara que é matador, esse cara é matador, tem cheiro de gol. Kiko, ele bota pra dentro. Trabalhei com ele no Santos, sei como é que esse cara é. Agora, sem clubismo, né? Senão fica aquela coisa do clubismo. Eu quero ganhar como Brasil. Sim. Eu quero ganhar como Brasil, entendeu? E acho que tem. Acho que ele tem que fazer parte. É uma opinião minha. Eu vejo ele, eu vi treinar, vi que tem potencial. É um cara frio, é um cara gelado. Não tem dor de cabeça pra ele, entendeu? Não existe, nunca vi preocupado com nada. É um cara frio. Ir pra Copa do Mundo, o cara tem que ser frio, porque treme. E qual é a tua opinião sobre essa questão da vinda dos treinadores estrangeiros aqui pro Brasil? Portugal ganhou o quê? Hã? Portugal ganhou o quê? Ganhou a Euro, não? Hã? Ganhou a Euro. Quantas? Uma. Responde. Mas aí eu não posso dizer só em cima da seleção. Tem que ver o que os treinadores fazem também. Cara, o que o Jesus fez depois do Flamengo? Não, ele voltou depois pro Benfica e não conseguiu desenvolver. O Abel ganhou aonde? Mas o Abel é um treinador começando a carreira e no Palmeiras ganhou muito. Não. Ele tá consolidando o trabalho dele justamente aqui. O time que ele tem. Tanto que ele, quando ele veio, ele não era a primeira opção do Palmeiras. O Palmeiras tentou, o menino que foi pro Inter, que me fugiu o nome dele agora, que trabalhava no Independente Del Valle. Que deu... Acho o seguinte, Diego, acho que o brasileiro tem que... O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, ele começou a copiar o que eles copiaram da gente. Os europeus começaram a copiar a gente começou a se espelhar neles. O Brasil não dá liberdade pro gênio jogar. O Brasil não dá liberdade pro craque fazer o que quer. É do tipo assim, você vê o Manchester City. Por que perdeu pro Real Madrid? Quer explicação? Simples. Porque os caras do Manchester olham pro guarda e falam assim, o que eu faço agora? Quem tá comandando é o treinador, os caras são robôs. Enquanto no Real Madrid, entra um moleque, faz uma graça, faz uma coisa diferente, no meio de dois zagueirões altos, o Rodrigo com 1,50 m faz um gol. Porque dá liberdade pro cara jogar. Faz você que sabe. Se der merda, você que vai jogar. E o Manchester City sabe jogar. Mas tudo baseado naquilo que treinou. E agora, deu merda, não é nada do que você falou. E agora, faz o quê? Vai fazer como ali em cima da hora? E o brasileiro começou a querer copiar isso. Eu acho que o brasileiro também tem que investir em conhecimento. Tem que mudar. Mas dizer que o treinador português é melhor que o brasileiro é piada, pô. Isso é piada. Isso é piada. E eu acho que deram chance pros caras chegarem. São bons treinadores. Não tô falando que não são bons treinadores. Mas eu aposto muito no Jairzinho, no Jair. Jair Ventura? Jair Ventura pra mim é um bom treinador. Mas aí não adianta, amigo. Não adianta, porque já tem um estereótipo, já tem um estigma que o cara agora é português, tem que ser o melhor, tem que ser português. E aí o torcedor já compra a ideia também, o torcedor vai pra ideia dessa. Vão trazer um português, traz o português. Bom, essa é a minha opinião. O Fernando Diniz é um baita treinador. Gosto também. Eu gosto dele como treinador. Mas ele tem que entender o seguinte, uma coisa é ele fazer o tic-tac com o Manchester City. Outra coisa é ele fazer com o Bangu. Tem que entender isso, né? Mas acho ele um baita jogador. E tem que ganhar título. Pra começar a ter respaldo, né? Porque é um baita jogador, um baita treinador. Conheci ele como jogador, o cara tem opinião, o cara é sério, o cara é trabalhador, o cara não tem brincadeira, não vai comprar nunca a ideia de um empresário, não vai botar jogador de empresário, não vai mesmo. O cara é guerreiro. E tem outros treinadores aí, cara. Acho que o Tite, um baita de um treinador. Já avisou que não fica. Não fica. Sai no final do ano agora. Vai sair, agora. lógico que vai sair. Deve ir pra time da Europa. E tem outros treinadores que morreram, né, cara? A idade passou.
que eu gostava muito, não é porque eu trabalhava com ele, eu adorava o Oswaldo Oliveira. Mas a idade passou e o cara tem que atualizar, pô, tem que atualizar. Mas eu acho que o Brasil tem que mudar alguns procedimentos, inclusive da comissão técnica. Tem que mudar. Procedimentos na Europa tá diferente, entendeu? Agora, caminhando pra reta final do nosso papo, desses grandes monstros que você trabalhou aí, a gente falou de Neymar, falamos de Seedorf, qual foi o que mais te pegou? Pode contar um bastidor de algum desses e você fala assim, cara, esse cara é diferente. Seedorf, pô. O Seedorf virou meu irmão, né? Sim. E era o cara que queria trocar o hino do Botafogo, pô. Aí não dá, né, Seedorf? Aí não dá, né, meu parceiro? Vai chegar no clube, eu quero mudar o hino do clube. Porque tava lá, perder. Pô, tu vai perder, pô. O hino tá mandando perder, pô. Ele queria trocar, mas mandou botar as camisas penduradas, esticadas. Como que o jogador vai respeitar a camisa? Eu achava isso legal. Se o roupeiro joga a camisa pô, igual pelada, pega a camisa embolada e te joga no teu peito. Se tu não respeita o manto, bota num cabidezinho, passadinha, arrumadinho. Isso foi ele? A organização do vestiário, como que ele falava, como que ele trabalhava comigo, entendeu? Inclusive, ele trouxe o fisioterapeuta dele, trabalhava com ele há 15 anos, que é o Léo, é um holandês que trabalhou com ele desde os 15 anos de idade. E aí ele trouxe pra trabalhar com ele, e depois ele viu que a gente tinha condição ali no Botafogo, ele, não, pode ir que aqui eu já tô garantido. Mas eu tinha que ficar por conta dele, né, 24 horas, viajar. Aí eu passei a viajar todas, me arrebentou. Porque eu não entrava no rodízio mais, eu tinha que ficar por conta dele, entendeu? Mas eu aprendi muito com ele, eu mudei muito, né, ele me ensinou muita coisa. O ensinamento que ele deixou pra tu, você pode falar pra gente? O primeiro ensinamento é o do aperfeiçoamento, né? Ele, Alex, você não pode esperar. Ele, na verdade, até uma confissão aqui, ele paga minha faculdade, pô. Caraca, legal. Pô, ele quer que eu vá à luta, eu quero ver você crescendo. Então, ele é um cara que não para, ele faz curso de programação neurolinguística, ele faz curso de coaching, ele faz curso de tudo. Ele estuda, corre atrás, entendeu? E a gente tava fazendo um projeto lá dele, que era o comeback, ele ia voltar a jogar no New York. Mas aí a gente viu que a questão do condicionamento era mais complexa, tinha que ver o coração, tinha que ver algumas coisas. Aí foi aconselhado que era melhor ele... Aí ele falou, não, a gente perdeu o time, é melhor esperar e a gente tá com outros projetos lá, que é um projeto de governo. Mas ele tem vontade de voltar a jogar ainda? Ele ia jogar só pra fazer uma festa, né? Fazer uma bagunça de 6 meses, mas agora eu posso falar, porque já acabou o projeto, porque a gente viu que a saúde, ele entendia e acreditava nisso, né? A gente fez os exames todos, falei, pô, pra você jogar em alto nível, tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Aí ele, não, então... Melhor não. Vamos esperar, vamos deixar pra lá. E o pessoal fala que, assim, apesar de um jogador genial, era difícil conviver com ele também. Muito difícil, por isso, porque o cara não aceitava perder, entendeu? Ele não aceitava perder de 1-0 e entrar no vestiário e ficar rindo, brincar, aí ele botava pra quebrar, aí a porrada comia. Tinha esse negócio, entendeu? Ou ganhar, entendeu? Mas era impressionante, o cara parecia que adivinhava, cara. Porque eu lembro de uma situação, que eu não posso falar o nome, a gente tava jogando contra o Curitiba, aí ele, muito forte, negão, né? O Zé Love tava no Curitiba nessa época, e eu tava no banco de reservas, cara. Vou fazer um adendo ao comentário que eu vou fazer pra gente encerrar. E aí, eu tava no banco de reserva, ele veio na lateral, cercou a bola, parou, e o Zé Love mais veio, eu falei assim, cara, o Zé Love vai machucar ele. O Zé Love pegou o joelho, bateu com o joelho na bunda dele, mas com toda a força do mundo, em alta velocidade. O Zé Love saiu machucado, com o menisco machucado, e o negão continuou jogando. Caramba! O negão era absurdo. E aí, cara, ele falava, ó, faz assim com a zaga tem que estar alta, aqui não sei o quê, faz assim. O cara aí combinava com o Oswaldo, faz isso e tal, e o goleiro não aceitou. Cara, ele vai chutar de fora da área, vai ser difícil pra você, não deu outra, cara. O cara chutou de fora da área, a bola entrou. Eu avisei. Parece que ele via o jogo, entendeu? Ele era foda. Era um dos caras diferentes, realmente. Ele é diferente. E eu falei pra ele, ó, te perdoo. Porque uma das maiores tristezas da minha vida, ele é o responsável, pô. Qual? Pô, qual? Lançamento no Raul. 98, no Mundial. Ah, tá. Ah, é verdade. Ele tava novinho ainda ali. Novinho. E ele falava assim, Alex, eu nunca vi um cara jogar igual aquele Felipe. Ah, o Felipe naquele jogo jogou demais, final do Mundial. Aquele cara é um absurdo. Aquele cara era pra estar na... Por que ele não foi pra Europa? Eu não sei. Aquele cara é um absurdo. Aquele é pra mim o melhor jogador que eu vi jogar, que veio do Brasil pra jogar aqui na Europa, pra jogar na Mundial. Ele fala isso, que o Felipe é o melhor que ele viu jogar? Fã dele.
Fã do Felipe. Felipe era absurdo, né? Eles jogaram contra, porque o Seedorf jogou 2013. O Felipe chegou no Vasco 2011, 12 vindo da Arábia. Depois ele tem aquele problema com o René Simões e volta pro Fluminense. Eles devem ter jogado contra. Pode ter jogado. Porque Mas aí o Felipe já não era mais o mesmo, sim, né? sim. Não, mas eu tô falando em termos de ter encontrado ele, deve pelo ter, menos. Não sei nem se lembrou. Mas ele fala toda hora, é o Felipe. Aí a gente vê o jogo lá de novo. Falei, pô, tu me arrebentou esse dia. Pô, e quando é pra ser, né, cara? O Vasco toma um gol bobo, um chute de longe, desvia no Nasa, Nasa, cai dentro pô, do Nasa. gol. Mas tudo bem, faz parte. E o Vasco perdeu gol pra caramba no jogo. Pô, e pra mim não houve time melhor que esse de 98. Não acha, não? 19 do Flamengo não bate, não. Ah, sim, tá falando em termos de jogo de igual pra igual o time brasileiro contra... Não, também acho. Não, aquela história de que o Flamengo foi o clube que chegou mais... Eu não acredito naquilo. Pô, o Vasco literalmente teve em cima do Real Madrid, direto. Eles falam. Eu encontrei com os caras Salgado, encontrei com os caras lá Tava o Falcão, que foi treinador aqui no Brasil, não é o do Não, futsal. sim, o Rei de Roma. Rei de Roma. Eu até postei a foto com eles. Aí, pô, joguei pelada com os caras, né? Pô, Só que eu joguei legal. 5 minutos. Joguei 5 minutos com os caras Pirlo, Seedorf, os caras falaram, Alex, vai fazer ultrassom, vai pra lá. É ruim de bola, Mas eu Ed. entrei. Foi aonde essa pelada? lá em Londres. Evra. Legal, cara. Mas é isso. Bom, pra gente fechar o papo, que tá legal, mas vamos encerrar. Isso aí, você me deu um lance que eu senti isso na homenagem do Roberto Dinamite. Qual foi o momento, já trabalhando com futebol? Porque depois que a gente entra no meio, começa a virar normal. Tu tá com o Seedorf, tá com o Neymar, tá com o Stephen Curry. E você tá tão naquele meio que às vezes você não se manca de irmão, para um pouquinho. Você tá vendo o que tá acontecendo? Aquele cara que até outro dia tava morando na rua, Irmão, era o último da fila. Irmão, teve um dia, eu tava mal pra caramba, que tinha separado, tava fudido, tava arrebentado. Quem não fica, né? 12 anos de Sim. casamento. Aí, cara, tava arrebentado na mesa, assim, pô, aí tava Ferdinand, Rooney, David Beckham, o Poltergar, aquele corredor, a mesa lotada, só nego grande, Roberto Carlos. Aí o Seedorf olhou pra mim e falou assim, ô demônio, tu tem noção de tu tá? Tu tá triste por quê? Evra puxando assunto contigo, Rooney perguntando por que você faz isso, você tá no centro das atenções, todo mundo conversando contigo, triste, pô. Eu falei, é mesmo, né? Não vivo hoje, né? Pô, uma mesa dessa? Mas às vezes tu vai começando a ficar normal, né? Pra você vai ficando normal. Porque é normal, né, Sim, Diego? sim. É a minha vida, né? Eu trabalho com isso, tem que ser normal, né? Mas pra mim, um dos momentos mais felizes da minha vida foi o dia que eu tava encostado assim no vidro, que é o do departamento médico do Vasco, era uma salinha, né? Eu tava encostado no vidro assim, eu falei, caramba, eu sou fisioterapeuta do Vasco, mano. Aí, de repente, vem o Jorginho do banho, entra, se apresentou pra mim, pô, prazer e tal. Meu nome é Jorginho. Falei, eu que tenho que falar meu nome pra porra. Pô, Jorginho, cara. Doce de Fábio. pessoa. Cara, o Fábio era o terceiro reserva. Chorava comigo. Eu falei, pô, acho que eu não vou jogar não, irmão. Mentira, ele não era terceiro, não, era quarto. Era Elton, Fábio goleiro. Márcio. Era Elton, Márcio, Maxi e Fábio. Eram 4, ele era o quarto. Aí a gente saía juntos. Saía, depois era molecão novo, ele, né? É meu amigo até hoje, mas, porra, ele... Eu falei, cara, tu é muito bom goleiro. E o Jair Bragança, na época, que era o preparador de goleiro, falava assim, Alex, ele vai ser o goleiro. É que o Elton é muito acima da média. E na época, a torcida do Vasco acabou com o Elton, né? Que o Elton começou a ficar muito emocionalmente mexido e todo mundo que estava de fora entrava. Aí o Elton foi embora. O lance do Pet ainda mexeu com o psicológico dele. Muito. Desde ali. Pô, mas nem se jogasse a luva. Não tem como. E também tava nesse episódio. Primeiro dia do Pet no Vasco. Aí os roupeiros, filha da puta. Pai. Deve ter sido esquisito mesmo, né, Pô, cara? estranho demais, cara. Porque aí saiu de lá e veio pra cá, né? Severino Boca Murcha falou assim, esse filho da puta fudeu a minha casa, pô. A minha casa vai trocar tudo, trocar a porta. Pô, foi foda aquele dia. Cara, é a primeira lembrança afetiva que eu tenho de criança. Porque, assim, foi seguido, 99, 2000, 2001. E eu lembro pô... E uma coisa assim, até vou até emendar já num outro assunto pra gente fechar.
Cara, como mudou o ambiente do futebol, né, cara? Quando eu era molequinho, eu lembro que essas finais de carioca, que hoje a gente caga e anda, cara, era balotado, era família reunida, era churrasco. Parecia que o futebol só importava, era o futebol. Era notícia. Parava tudo, uma aí. final de carioca, um Vasco e Flamengo. E eu lembro, cara, em Campo Grande, tava a família do meu pai, família da minha mãe, meus tios, todo mundo reunido. Quando um ganhava, zoava o outro, era carreata na rua, era um outro ambiente. E eu lembro, cara, porque todo mundo comemorando, agora acabou essa merda. Porque tinha vindo de 2 finais perdendo pra eles. E aí, porra, no finalzinho, porra, entra demônio, vou soltar a piscina, falou pra tudo, aquela bola vai me entrar na cabeça. E aí o cara chega depois... Nunca mais ele acerta aquela porra. E ele acertou depois, de novo. Teve jogos com o São Paulo, se eu não me engano. Não, ele batendo na bola é só o Nenê. E assim, eu acho que deve ter sido muito esquisito recebê-lo. Pra ele deve ter sido esquisito chegar no Vasco também. Foi estranho, cara. Eu tava no vestiário, o Boca Mocha e os roupeiros. Fila da puta. Fudeu a gente. Agora vem pra cá esse viado. Foi foda. Jogava muito também. Cara, é realmente diferente. Alex, pra fechar o papo, eu tenho uma cultura que eu tô criando aqui no podcast, que aqui é um bate-papo, e eu sempre deixo pro convidado no final, caso ele queira me fazer uma pergunta. Você gostaria de me fazer alguma pergunta? Cara, a gente conversou tanto, você é tão esclarecedor que eu não tenho uma pergunta pra te fazer, não. Tem não? Tem não. Então tá bom, gostou do papo? Gostei. Tu entrevistaria um jogador do Flamengo aqui? Cara, sem problema nenhum. Não, nenhum. Primeiro, cara, eu fiz um post no Instagram esses dias, que é o seguinte, você me resumir só ao Vasco, você tá resumindo quem eu sou. Porque o Diego, ele é pai de família, ele é marido, ele gosta de NBA, ele gosta de Champions League, ele é vascaíno sim, tem um canal dele do Vasco, mas eu não sou apenas isso. Então as pessoas querendo me colocar numa caixinha de não, porque você tem um dos maiores canais do Vasco, são mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, você a partir de hoje só pode fazer isso. Isso é você me resumir. É você resumir o Alex só a fisioterapia e não poder fazer medicina. Ou amanhã, depois, você descobrir que tem um outro hobby, eu vejo você cozinha de vez em quando no Instagram lá. Não, o Alex não é... O Alex é isso também, mas ele também é outras coisas. Então, assim, eu tenho deixado muito claro, no começo as pessoas têm um pouco de dificuldade. Pô, mas tu não é vascaíno, tá apresentando podcast sem camisa do Vasco. Não é um podcast de Vasco aqui, eu deixo bem claro. E não, cara, não tem problema. Inclusive, eu entrevistei aqui o maior canal do Flamengo, o Flazoeiro, que é meu amigo. Inclusive, tem o maior canal de clube não oficial do mundo. Um abraço pra ele, o Guilherme. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro. E sem problema algum, cara. Sem problema algum. Já troquei ideia algumas vezes com o Zico, é um cara de um... Absurdo. Eu brinco que ele não sabe que ele é o Zico. O Roberto não sabe que ele é o Roberto. Esses caras muito grandes... Eles não sabem. Eles são muito O Sidorf simples. não sabe que ele é o Sidorf. E pra fechar um ensinamento em cima do que você falou, de que o Sidorf falou, olha a mesa que você tá. E você falou também que chega num momento que fica tão normal e você lida com naturalidade. E o Bruno não vai me deixar mentir. Antes do podcast começar, tava sentado eu, ele, a Ana e o Johnny conversando nós 4 aqui. E eu falei, cara, eu trato as pessoas, todo mundo como uma pessoa comum. Porque eu me considero um Zé Ninguém, uma gota no oceano, e tem algumas pessoas, torcedores do Vasco, que me encontram, pedem foto e tal, e eu sei que eu sou um Zé Ninguém. E às vezes a relação... Não, quando eu digo Zé Ninguém, eu sou um ser humano, é nesse ponto que eu quero colocar. Entendi. Somos nós que colocamos as pessoas em pedestais. O Neymar, com toda a genialidade que ele tem, o Ronaldinho, o Sidorf, são seres humanos. Tem dor, tem diarreia, tem febre, tem tudo vômito. Normal. A diferença dele pro Alex, pra mim, pro Bruno que tá na mesa do Johnny ou pra quem tá assistindo a gente de casa, é porque essas pessoas que a gente citou tiveram um êxito profissional, são privilegiados de trabalhar numa paixão que é mundial e são reconhecidas pelo seu trabalho. Sim. Somos nós que distanciamos essas pessoas da gente. Ele é um ser humano como qualquer um. Com certeza. E como eu entendo essa lógica, eu tive com o Ronaldinho Gaúcho no camarote agora nessa Eu vi, tu tirou foto lá, eu vi. E a convite, até mandar um abraço pro pessoal da Vral, eu fiquei, caraca, eu vou encontrar o Cristiano Ronaldo e o Ronaldinho são os jogadores que eu mais gosto, que mais me pegaram assim na minha infância. Então eu falei, cara, quando eu ver ele, acho que eu vi depois. Eu não, cara, é um ser humano. Fui lá, tirei uma foto com ele, falei rápido. São simples pra caramba. E inclusive eles gostam de quem trata eles assim, na simplicidade. Tu ficar babando o ovo em cima e já te olha diferente. É isso aí. Então, é isso aí. Então já que você não me fez uma pergunta, fica o ensinamento aqui, que você falou, eu complementei.
trate sempre aquela pessoa que você gosta como uma pessoa comum. Inclusive, boa parte das frustrações que as pessoas têm é justamente essa, de colocar em cima dos seus ídolos as suas expectativas, e aí quando ele cai num escândalo ou em algum motivo se sente frustrado. Você só deve colocar as suas expectativas em cima de Deus, porque esse é o único que não falha. Eu, Alex, o Neymar, o Sidorf, qualquer um desses, Verdade. é uma pessoa como qualquer outra e falha. Se você colocar toda a tua expectativa em cima de uma pessoa assim, em algum momento você vai se frustrar. Então é isso, galera. Vamos fechar o nosso bate-papo hoje dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. E na segunda-feira o nosso convidado é o Matheus Barbaço, dono do canal do Sou Mais Bahia. Vai ter Vasco e Bahia domingo. Inclusive vamos ter um bate-papo aí. Não sei se o Vasco vai ganhar o Bahia. Vai ser bem bacana o papo aqui, beleza? É isso. 1, 2, 3. Futebolaço Podcast. Tamo junto, família. Até segunda. Valeu. Fui!